Estamos ao vivo, meu povo! Estou aqui com um convidado mega especial. Esse cara, ele fatura múltiplos 6 dígitos hoje no digital, mas não foi sempre assim. Esse cara teve uma história aí quase uma fênix, sempre ressurgindo das cinzas. No digital, ele vai contar pra gente as estratégias que fizeram ele chegar lá, vai contar histórias pra gente também. E também no final vai dar spoiler do que vem por aí, certo? Estamos Coisa. com Elvis Lion. Obrigado E pela aí? presença, meu parceiro. Valeu, muito show, muito prazer estar aqui com vocês. Para poder agregar no que for possível, no que me couber aqui, agregar de conhecimento e ajudar vocês a darem o próximo passo aí. Top. Cara, obrigado demais. O Elvis tá lá desde o do evento de novembro, que foi um marco pra gente aqui em São José dos Campos, em São É, Paulo, pra quem tá assistindo. E ele vem dando uma força pra uma galera pelo grande potencial que ele tem de vendas especificamente, mas ele tem muita história pra contar. Então vamos começar. Só que em vez de começar hoje, normalmente eu pergunto como você começou. No seu caso específico, me fala qual foi o momento mais difícil pra você no digital. Tem vários difíceis, né? Uma coisa importante que todo mundo precisa saber é que toda a jornada, ela não é linear, né. Então Tá. você não começa aqui no marco zero e trava uma linha reta até lá em cima e cresce para sempre, porque são várias coisas que você precisa conhecer, desenvolver, aprender, e poucas pessoas falam sobre os fracassos, sobre o que dá errado. Porque quando fala de fracasso também, o fracasso não é uma coisa que vai ficar pro resto da vida. Às vezes Uhum. ele é momentâneo, pontual, e você supera isso, né. Então a minha jornada, como você fala de começo, ela vem, ela cai, ela vem, ela cai, ela vem, ela cai. Então é um caminho, né, que você segue. Então, sim, são vários momentos desafiadores que eu tive dentro do negócio, inclusive esse momento atual é um momento de uma intersecção de muita coisa que tá acontecendo, talvez até um papo para um próximo podcast, mas é uma Tá. intersecção. Mas se for para falar do momento onde eu precisei me reinventar muito, de fato ali romper várias coisas, foi no meu primeiro mês de fato com um produto digital. Pra mim foi o principal, porque eu tinha, R$ 180.000 aproximadamente de dívida, estava quebrado, sem dinheiro nenhum, sem confiança ou credibilidade com a maioria das pessoas, por desconfiança, enfim, por vários motivos, e eu tive que começar do negativo, não foi nem do zero, né, foi do negativo. Então tinha pouquíssimas pessoas que acreditavam em mim, e tinham Uhum. vários desafios que estavam à minha volta também, várias coisas pra poder coordenar ao mesmo tempo. Então pra mim acho que aquele foi o ponto talvez mais difícil ali, porque eu também não tinha conhecimento, né. Tá bom, então você começou com menos 180 mil no digital. Então eu É, acho que já tá muito mais. Quem tá do zero mesmo tá mais na sua frente do que lá no passado. do Mas conta zero. aí então pra gente, como que você começou no digital? Bom, foi o seguinte, o começo, de fato, não foi quando eu iniciei com o infoproduto, e nem foi Tá, quando eu iniciei de forma consciente de que eu queria fazer algo relacionado no digital. tá, O meu começo, de fato, foi quando eu gravei o meu primeiro vídeo para o YouTube, e esse vídeo não tinha o objetivo de ter produto, de vender infoproduto, nem de ser, youtuber, nem nada do tipo. Quando eu gravei aquele primeiro vídeo, a minha meta era apenas não ter que ficar repetindo a mesma coisa toda hora para uma equipe de vendas que eu tinha, trabalhava com multinível, então tinha equipe em outros lugares, estados e regiões do Brasil, e eu dava treinamento para eles ali pelo WhatsApp, fazer chamada de vídeo, Google Meet, e como um bom preguiçoso, né, só que o preguiçoso tem uma diferença, tá, tem um preguiçoso esperto e preguiçoso preguiçoso. O preguiçoso esperto é aquele que ele tem preguiça de fazer, então ele sempre dá um jeito de fazer de uma forma melhor ou mais otimizada o que ele precisa fazer, total. mas ele faz o que precisa ser feito. Uhum. Aí tem o preguiçoso que é o vagabundo, que é o preguiçoso que não faz o que tem que fazer. Então eu me classifico no preguiçoso esperto, porque eu faço o que tem que fazer, mas eu dou um jeito de fazer de forma mais fácil. Top. Então o vídeo do YouTube foi uma forma muito prática de eu ensinar a galera vender, né. E aí a gente volta num momento ali onde eu tinha passado por uma pirâmide financeira, né, me colocaram numa pirâmide, foi onde eu fiquei com a dívida que eu de R$ 180.000 ali aproximadamente, né, contando juros e tudo mais. E foi uma situação muito complexa, porque depois dali muita coisa começou a dar errado. E a minha vida já não estava das melhores, né. Assim, meu pai estava se recuperando, graças a Deus, é um desafio talvez até para um outro podcast pra contar essa história, mas hoje Deus libertou meu pai, assim, fez um milagre gigantesco, tirou ele
das drogas. E hoje, cara, meu pai e meu filho, juntos é o maior sonho que eu tinha na minha vida e hoje eu tenho isso realizado. Então eu me considero uma pessoa vencedora por isso, né? Por esse motivo principalmente. Então ali foi bem naquele momento ali onde, assim, várias vezes eu chorava à noite, escondido, né, tipo: "Cara, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu tô ferrado, caramba, como é que eu vou fazer? O dinheiro que eu devo hoje é o dinheiro que eu nunca ganhei na minha vida toda. Como que eu vou pagar isso?", né, porque eu já tinha ali meus 23 anos, eu trabalhava já desde sempre, pô, eu nunca tinha ganhado isso, como que eu vou pagar uma grana que eu nunca ganhei minha vida toda, né, o que que eu vou fazer? E aí nesse resumindo, né, toda a história de como que foi aquele começo de fato, um amigo, um dos piores momentos que eu estava na minha vida, um amigo me presenteou com um convite de um evento do T. Harv Eker. Inclusive, se estiver vendo esse vídeo aqui, sinceramente, era um cara de um grupo que eu entrei de network, a gente se tornou amigo ali de conversar no privado. Eu não lembro exatamente o nome dele, então assim, pô, eu queria lembrar, mas eu não lembro, cara, Ah, o nome dele. Eu sei que ele era um gordinho, muito gente boa, e ele me mandou uma mensagem e falou: "Cara, eu comprei ingresso pra esse evento, mas eu não vou poder ir. E, pô, vou te dar de presente, aí acho que você vai gostar pra caramba". E aí ele me deu de presente o treinamento do T. Harv Eker, foi e você não sabe presencial. quem ele é até hoje, você não lembra quem ele é Eu não até hoje. lembro. Cara, se eu ver ele, eu reconheço, mas assim, eu Cara, não lembro o assiste nome. esse vídeo e comenta Já aí, pelo pensou amor se de se Deus. chegar nele, ia Que ser muito massa. louco. E aí eu fui pra esse evento totalmente desacreditado, sem saber o que eu ia fazer, como que eu ia fazer, como que eu ia resolver minha vida, cheio de problemas, dívidas e tudo mais. E chegando lá, foram passando as dinâmicas, dinâmicas, dinâmicas. E, cara, aconteceram algumas coisas lá que me caíram a ficha de várias coisas, né? Tá. E uma delas era o porquê que sempre que eu começava alguma coisa eu desistia. Nem tava no meu ritmo de falar isso agora, mas acho que eu tenho que falar. Sempre que eu começava alguma coisa, começava a dar certo, eu ou mudava, ou ia fazer alguma outra coisa, eu nunca entendi o porquê. Cara, por que que eu desisto, assim, tipo, desligo, pô, vou fazer outra coisa. Será Hum? que é porque eu tenho muitas ideias, o que que é? Mas ali eu descobri que era um padrão de comportamento, porque assim, meu pai, ele era uma das pessoas mais bem-sucedidas da região onde a gente morava, né. Tinha carro, casa, podia ajudar muita gente, e quando ele entrou, no caminho errado, no caminho das drogas, ele perdeu tudo. Então assim, eu me via numa situação aonde, eu morava numa casa sem água e sem luz praticamente, a gente usava lampião acendido por querosene, comia quando dava na casa de alguém e tudo mais, e às vezes eu ia na casa de um tio, de um conhecido, e sempre alguém falava assim: "Nossa, caramba, seu pai era tão rico, tinha tudo, pô, casa, carro, e hoje vocês estão nessa situação, né". E pra uma criança aquilo era muito marcante, né, aquilo ficou muito na minha cabeça. Então eu tinha um medo interno que eu não sabia que era um medo de chegar longe e perder tudo. Porque podia E cair. passar por tudo aquilo, né. Uhum. Então assim, e lá nesse treinamento eu reescrevi essa história, falei: "Pô, essa história foi a história do meu pai, mas não é minha", né. Então, eu vou reescrever isso aqui. Isso e várias outras coisas, né. E aí saindo de lá, tinha uma dinâmica, né, então acho que só isso aí já destravou muita coisa, né. E aí tinha uma dinâmica lá que foi a dinâmica do preparar, fogo, apontar, que é o que eu tenho tatuado aqui, né. Boa, a Eu gente levo fala muito isso disso. pra minha vida, e você precisava escrever 7 coisas que você queria fazer, mas que você estava ou deixando pra depois, ou procrastinando, enfim, e você precisaria dar o primeiro passo pra aquilo. Você não precisava completar a tarefa, nem fazer até o final, nem nada, mas você precisava dar um primeiro passo. Seja o que fosse que você quisesse fazer, você dá o primeiro passo. E eu coloquei várias coisas lá, né, desde comprar uma casa, carro, tudo mais, e uma delas era gravar o vídeo para o YouTube. Pra treinar a equipe, porque eu ficava: "Meu, vou postar, as pessoas vão ver, sei lá, se eu vou falar bem, se eu vou falar certo ou não". Uhum. E aí teve um dia que eu estava vendendo, e aí eu estava vendendo com o Augusto, amigo meu, nosso padrinho de casamento aí, o Augusto, e aí eu falei: "Gu, vou gravar um vídeo para o YouTube, cara. Tá aqui minha última coisa, a gente já tinha feito todas, vou fazer essa última aqui agora". Peguei o celular, botei em cima da um vaso de planta que tinha lá, né, cara, iluminação, áudio, sei lá, esse vídeo tá no meu canal até hoje. Não vou me preocupar com isso, não sei editar, mas vou gravar. Fui e gravei, falei: "Galera, ó, vender assim, assim, assado, faz isso, faz isso, faz aquilo", pá, postei. Daqui a pouco tava eu, mexendo no celular, aí tocou uma notificação do YouTube. Você teve 1000 seguidores, alguma coisa assim. Foi pouquíssimos dias depois, eu falei: "Ué? Como assim, velho?". Eu tinha mandado pra uma galerinha da equipe e tal, quando eu fui ver tinha um monte de comentário, gente pedindo mais, tal, 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 "Pô, posta mais, posta mais". Eu falei: "Pô, curte isso aqui, cara, muito legal". Postei o segundo, postei o terceiro, o quarto, aí comecei a me preocupar. Câmera, vou melhorar. Tava gravando vídeo em pé, na época o vídeo era deitado, a maioria, né. Hoje Uhum. assiste muito vídeo em pé, mas na época não.
E aí, pô, melhora aqui, iluminação, tal, microfone. E eu comecei a partir daí. Que ano que era? Só pra Quando eu gente. comecei a gravar o primeiro vídeo, foi ali, acho que pro final de 2016. 2016. É, 17, 18, ele foi quase 2 anos antes de eu criar meu primeiro produto, olha que loucura. E eu estava trabalhando no multinível, né, na época estava com a Rinodê, empresa de multinível de venda de perfumes, Uhum. mas passei também pela Vitalflex, onde vendia colchão, os colchões de 10, 20, 15 mil reais. Era muito bom, mas ali eu desenvolvi muito a habilidade de venda, que é uma coisa que eu já tenho desde sempre, né, já acho que eu herdei do sangue do meu pai e meus tios sempre foram bons vendedores. Eu Cara, isso aqui é dentro de mim, eu sei vender naturalmente. E meu filho, hoje, ele é um baita de um vendedor, ele tem 6 anos. Nunca ensinei nada sobre técnica de venda pra ele, mas ele é muito bom de venda. Que massa. Ele sabe influenciar, sabe conduzir, quando ele quer alguma coisa de você, ele vai te conduzindo até onde ele quer, assim, é espantoso essa parada de parece que vai na genética, sabe, no DNA. Quando eu vejo ele aplicando técnicas de vendas pequenininho, ou ele vê eu fazendo, eu não sei, mas ele aplica várias coisas, né, acordo condicional, se você falar alguma coisa pra ele, ele pergunta: "Tá quando?", "Eu quero data, eu quero saber quando", "Me mostra no calendário que dia que é esse", você não tem que falar: "Depois nós vê", não, "Depois quando, pai?", ele tem que falar uma data, é desse jeito. E aí, começou. Só que o que acontece, eu gravava vídeo pro YouTube, já tinha ali mais ou menos uns 15, 20 mil seguidores, e um amigo, chamado Bruno Tastani, ele falou assim: "Cara, por que você não cria infoproduto? Já trabalho com digital já há um tempo, tal, tenho faturamento aqui, saí do multinível só pra fazer o marketing digital", só que eu olhava aquele negócio e ainda suspeitava muito desse mercado, né. Na época tinha Conrado Adolfo, Érico Rocha, não tinha Era muito cedo, né? não tinha muito player falando sobre isso, e os que tinham não tinham uma melhor dicção. O Érico Rocha era um cara que era um vídeo de meia hora, o 10 minutos ouvindo ele você não entendia nada, dava um sono do caramba, ele com aquela cara de morto na cafeteria lá falando, eu falava: "Meu Deus, não tô entendendo nada". A cada vídeo do Érico que eu assistia, eu entendia menos do que era pra eu fazer. Eu falava: "Cara, é mais difícil ainda esse negócio". E aí eu falei pra ele: "Pô, eu não sei se eu boto fé ou não nisso aí e tudo mais", mas enfim. Passou um tempo, eu acabei comprando, cara, alguém me indicou, não lembro quem, uma plataforma chamada Builderal. O cara falou: "Pô, cria uma página aí e tal, tem captar lead e tudo mais". Aí eu falei: "Beleza, vou comprar", lembrei. Eu Esse Bruno falou, né, sobre criar um produto, aí fiquei com aquilo na cabeça, falei: "Ah, vou soltar um formulário num vídeo e vamos ver se alguém vai se interessar". Isso era 2017 ali mais ou menos, julho, agosto aproximadamente de 2017 ali. E eu gravei um vídeo falando: "Gente, é o seguinte, eu tô ensinando sobre vendas aqui e tudo mais, eu quero pegar um grupo de pessoas pra ensinar de forma mais", cara, gente, tudo sem copy, tá, sem copy, sem planejamento, o que vai falar, assim, muita eu só liguei a câmera e gravei e falei. Uhum. E eu quero saber se você tem interesse. Se tiver interesse, tem um formulário aqui, era um Google Forms. Clica aqui, coloca seus dados e, bom, nos próximos vídeos aí eu atualizo vocês. E aí, cara, tinha umas 3.500 pessoas que preencheram aquele formulário. Aí eu Ó, calculei, né? Eu falei, bom, 3.500 vezes R$ 147, tô rico. Opa, mas não vamos falar que nem todo mundo compra, vai. 1.500 vezes 147, também tô rico. também tô rico. Pago minha dívida. Aí comecei a fazer cálculo, falei: "Cara, não tem como isso aqui dar errado". Eu postei um vídeo. Legal, quero fazer, agora como, né? Aí caiu que um amigo me indicou a plataforma da Builderal, e aí fui, baixei, o cara falou: "Ó, aqui tem tudo que você precisa, tal". Mas eu falei: "Cara, eu não entendo nada desse negócio de marketing, pô, não tem ninguém que fala sobre isso, tal. Parece ser algo muito complexo de fazer". E isso já foi meio que uma procrastinação ali, que eu fui levando isso, eu não lancei o produto, isso já era novembro pra dezembro de 2017 ali pra 2018. E aí eu assisti um vídeo que tinha lá dentro da plataforma da Builderal, do Eric Salgado, onde ele falava: "Vou ensinar pra vocês como fazer um lançamento aqui, o que que é lançamento, né. Vou ensinar usando a própria plataforma da Builderal". E aí eu fui assistindo e fazendo, e eu entendi, cara. Assim, uma ficha caiu aqui, ó, pum, na minha cabeça. E cara, isso é simples, meu irmão. É a mesma coisa que eu sei fazer hoje de vendas, só que ele se encaixa de forma online. Então tem a parte da atração do cliente e tal, a parte da conversão, interesse. Falei: "Cara, entendi". E aí uma das coisas que eu ensino inclusive, né, quando você quer aprender mais sobre alguma coisa, você precisa ensinar pessoas sobre aquilo. Até uma das bases do que eu falo do preparar fogo apontar, que talvez a gente vai falar hoje também pra vocês aí, você não precisa ser expert naquele assunto pra começar. Você precisa gostar do assunto, né, Uhum. óbvio, gostar do tema, ter interesse em estudar. E aí eu peguei uns 3 amigos meus ali e falei: "Cara, eu vou ensinar pra vocês o que que é lançamento".
O que que esse negócio que o Érico Rocha fala? Vocês sabem? Pessoal, não entendo nada disso. Eu falei: "Eu vou ensinar pra vocês. Senta aqui". Pá, 15 minutos eu expliquei. Os caras falaram: "Porra, agora eu entendi. Cara, isso é muito simples. Meu Deus, é isso aí?" Eu falei: "É". Os caras: "Nossa, eu achava que era mó complexo". Vendo o Érico falando aqueles vídeos de meia hora dele lá e cheio de e fala, e fala, e fala, e fala e não fala nada. O Conrado Adolfo também: "Pô, bem, isso é tão simples assim?" Eu falei: "É, gente, é simples, pô. Atrai lead, tem uma página aqui", eu chamo de opt-in até hoje, né. O lead faz opt-in, cai numa página de pouso, que pode ser uma página de oferta de venda, uma página de conteúdo que tem uma oferta, tal, tal. Expliquei tudo, os caras entenderam. Falei: "Pô, legal, mas eu preciso começar agora, como que eu começo?" Aí nisso, estava conversando com um amigo chamado João Rios, amigo, mentor, chamo de pai empresarial, e aí eu falei pra ele, eu falei: "Meu, eu tô pensando em começar no digital, de fato agora, eu não sei muito bem o que como que eu vou fazer." Com a lista de lead lá dos seus mil e tantos. Com a lista de leads lá, que eu Três tinha, mil né, e tantos. 3 e pouco, eu não sabia, na verdade eu nem usei aquela lista, acredita? Hum, Nem usei, olha que loucura, porque precisava fazer upload dessa lista, enfim, era mó complexo. Mas aí o que aconteceu? Eu falei isso pra ele, aí ele falou assim: "Pô, legal também, eu vou começar, eu tô mudando de cidade, tô indo pra Cosmópolis, uma cidade aqui no interior de São Paulo, e vou começar também no fazer alguma coisa no digital e tudo mais", aí eu falei: "Pô, legal". Aí só que eu via que eu estava, assim, num ritmo, a minha rotina, os meus hábitos não estavam de acordo com o que eu queria fazer, né. tá. E aí, até como o Pergaminho número 1 fala, aquele que eu li pra você hoje mais cedo, você é escravo dos seus hábitos, né. Então se você tem maus hábitos, você, cara, vai fracassar. E aí um hábito só pode ser substituído por outro. O que que eu falei? Eu falei: "Cara, eu vou mudar de cidade. Eu vou lá para Cosmópolis". Falei com o João falou: "Pode vir que eu vou te ajudar". Aí eu falei: "Cara, mas eu não tenho dinheiro, pra ir, pra mudar, pra comprar nada da mudança, preciso trocar os pneus do carro", que eu já tinha comprado um carro, eu não tenho dinheiro pra trocar os pneus, tal. Ele falou: "Cara, eu vou te ajudar, fica tranquilo". Porque, assim, meu pai tinha saído da clínica de reabilitação, né, recém saído da clínica de reabilitação, e a gente ia se mudar, só que assim, ele não tinha as coisas de casa, tal, geladeira, essas coisas assim, a gente precisava deixar lá, né, deixar ele sem nada. E aí até muita gente ficava perguntando, né: "Ah, pô, mas você vai deixar teu pai sozinho? Deixa ele aí". Eu falei: "Gente, meu pai, ele é adulto, Deus fez uma obra, um milagre na vida dele, e eu acredito nele, acredito em Deus, e ele não vai ter recaída, ele não vou ficar igual uma babá cuidando dele, né. Eu sei o que Deus fez, sei a promessa que teve na minha vida, eu tô aqui desde os 8 anos, cara, sofrendo, passando por tudo que eu passei, então eu boto fé". Hum, E aí eu vou pra outra cidade, mas eu vou estar sempre junto, sempre conectado, não vou abandonar, né. E aí falei pra minha esposa, e como toda boa esposa de um empresário empreendedor que permanece esposa, ela tem que ser meio louca da cabeça e tem que ser meio corajosa, né, porque se não for não segura, né. segura. Aí eu falei pra ela: "Ó, pede as contas lá no teu trabalho, nós vamos pra Cosmópolis, não sei o que a gente vai ganhar de dinheiro lá, não sei o que a gente vai fazer, mas eu vou dar um jeito e vou resolver as coisas". Ela foi no outro dia, pediu as contas, a gente pegou e se mudou. Ficamos lá numa casinha pequenininha, e tal, e aí comecei. Criei o produto, a minha meta era vender 3 a 5 mil, eu falei: "Cara, eu vou conseguir dar uma ajeitada na vida", o custo de vida era bem baixo lá, né, a gente Qual o pagava primeiro produto que você o pensou? Venda Samurai. Falei: "Eu vou ensinar a galera a vender", já faço falando de venda, tá, um vídeo, então vou fazer um curso de vendas, né. E Tá. aí fui, cheguei lá em Cosmópolis, isso e também é importante, né, uma dica, às vezes você tá perdido, não sabe muito bem o que fazer, ou como que eu vou fazer, tá sem direção, e hoje é muito pior do que antes. Porque hoje tem muita gente falando sobre caminhos de como chegar em tal lugar. Hoje tem muita gente na internet falando como lançar, como criar produto, como vender. Então essa obesidade de informação ela já é ruim, né, porque assim, você vê que Sim. tem trocentas formas de você chegar no mesmo lugar, falada por 300 pessoas diferentes. E cada vez mais as pessoas estão sabendo usar gatilho mental, que é o que: "Ah, nada mais funciona que funciona isso. A morte do lançamento, a morte do não sei o quê". É tudo conversa fiada para vender produto, tudo copy com gatilho mental. "Ah, a morte do tráfego pago", mas pode porra nenhuma. Então os caras fazem isso. E aí a pessoa que tá começando hoje, ela se vê num meio de um monte de gente querendo vender coisa pra ela, um monte de gente falando que só o que ele faz dá certo, e aí ela fica meio desnorteada. "Pô, o que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Fulano falou que é lançamento, outro fulano falou que é VSL, outro fulano falou que é não sei o quê", e cada um fala uma coisa e cada um defende a sua própria estratégia como a morte da outra. E aí o cara não sabe o que faz. Perdidaço. Ninguém compartilha os bastidores, ninguém fala os desafios, ninguém fala as dificuldades, porque pra você vender um produto, você tem que ficar falando só o que ele faz de bom, não fala o que faz de errado, né.
E aí uma das coisas que eu vejo como muito problema hoje é que ninguém compartilha o bastidor, ninguém compartilha os fracassos. E uma das coisas que eu quero pegar bastante no meu Instagram, no meu canal, é falar também o que é errado. Por quê? Uma das dos das ideias, né, até do quando eu leio aquele pergaminho número 1, que ele fala o seguinte: "Cara, das coisas que você precisa fazer é evitar o fracasso, mais até do que correr atrás do sucesso". Porque o fracasso é a incapacidade do homem de atingir os seus objetivos na vida. E o sucesso é individual. Cada pessoa tem para cada pessoa o sucesso é uma coisa. Mas o fracasso para a maioria esmagadora é a mesma coisa. É não conseguir o que quer. Então o sucesso ele pode ser é variável, o fracasso não. Então é muito mais fácil você evitar um do que exatamente correr atrás do outro, até que você saiba exatamente o que que é esse outro. E aí, beleza. Cheguei lá em Cosmópolis, eu não sabia o que fazer. Falei: "Pô, e agora?". E aí o João, como meu mentor, ali naquele momento, né, o João e o Márcio também, o Márcio chamado Suricato Digital, que era assim, precisava também de um help, "Pô, Márcio, me ajuda aqui", ele me dava orientação, "Ah, faz isso, faz aquilo". E basicamente o que eles faziam era, eu perguntava: "O que que eu preciso fazer?", e a resposta era basicamente assim: "Estuda". "Ah, você vai ó, faz um funil". "Como que faz funil?". "Se vira, aprende". Era isso, cara, era assim, desse jeito, se vira, aprende. Até talvez transcrições de quando eu estava na call com o João, que eu tinha um bloco de notas, era tipo assim: "Se vira, aprende". Se vira era isso que ele falava. "Pô, você tem habilidade de aprender qualquer coisa, cara, vai lá que você aprende". E aí, criei meu primeiro produto digital, que era o Venda Samurai. Minha meta era fazer 3.000, a gente vendeu, isso era dezembro, né, a gente vendeu já nos primeiros dias ali 7, 8 mil reais, e o mais louco é que, assim, eu lembro até hoje, cara, a gente indo no carro que eu tinha um medo de dirigir do caramba, porque meu carro quebrava demais, cara, dava muito problema. Quando você tá fudido, mano, parece que as coisas Volta, entende, né? começa a vir tudo de uma vez, né. E eu andava com aquele carro, era com o volante na mão e o cu na outra. Um medo da bexiga de dar problema no carro, porque tinha quebrado um monte de vez. E aí indo pra casa do meu pai falando: "Mô, a gente tá tipo o Chicó". Já assistiu o Auto da Compadecida? O Chicó e o João Grilo estão lá, e aí eles falam: "Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre", eu não aguento esse negócio. A gente estava com 6.000 e poucos reais de saldo na Hotmart e zero na conta. Tipo, só tinha o dinheiro da gasolina. Nossa. Indo passar o Natal lá na casa do meu pai. Aí eu falei: "Caramba", só que esse dinheiro que eu vendi era 30 dias pra sacar, né. Então só vou sacar então, ou seja, esse ano eu vou passar um ano pobre. Ano que vem a gente começa a ter dinheiro, né. Aí foi vendendo, 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 vendendo. Final de ano a mesma coisa, final de ano já tinha ali mais seus 12, 15 mil quase ali, de saldo e zero na Zero conta, na e conta. zero na conta. E basicamente a minha venda era o quê? Era meu vídeo do YouTube, eu chamava, fazia entregava conteúdo e falava: "Olha, se isso te interessa, se você quer saber mais sobre isso, eu tenho um treinamento que te ensina isso de forma mais completa". Cara, simples. O cara entrava, tinha uma página de opt-in, que convertia o lead, que eu não sei por que que eu botei isso, porque eu não mandava um e-mail pro lead. Certo. Eu não mandava nada, mas captava o lead, né, porque falavam que era importante captar o lead, e eu falava: "Bom, uma hora eu vou fazer esse funil". E aí entrava lá, convertia, na verdade eu mandava 2 e-mails falando: "Ó, a aula tá aqui, tá o link da aula, assiste aí", né. Mandava porque às vezes o cara não conseguia assistir na hora, tal, pra não falar que não tinha nada, tinha, né. E aí o cara ia lá pra aula, e eu entregava de fato algo de valor para o cara, naquele vídeo de vendas, não era aquela VSL de letrinha que só fica: "Ah, em breve eu vou te ensinar como conseguir tal coisa". E aí enrola pra cacete, conta um monte de história mentirosa, e no final o segredo pra conseguir tal coisa é comprar a porra do curso que ele tá vendendo. A maioria é assim. Ah, E hoje funcionava é antes, né? até Hoje é hoje funciona menos, porque tem né? trouxa pra tudo, né. É Sempre acorda verdade. um trouxa. "Ah, eu vou te ensinar o segredo pra conseguir fazer o melhor café". Aí você Uhum. fala: "Mano, o cara vai passar uma receita de café, né". E ele fica: "Não, porque o café é isso, porque eu tomava café e era azedo", essas jornada do herói aí, essas conversa fiada toda. Aí você fica lá igual um besta. Aí ainda tem a barrinha do vídeo, que ela anda rápida pra caramba no começo e fala: "Tá acabando, tá acabando". Quando chega no final ela começa a ficar lenta, aí você fala: "E agora? Tá acabando, não tá? Tá acabando, não tá? Não sei". E Você não você consegue sair, cai fica. igual um trouxa, né, Uhum. no funil. E no final o cara fala assim: "Ó, e agora eu vou te revelar como fazer um bom café". Aí você fala: "Porra, por de tanta enrolação de gatilho mental de comer a minha mente, falar do problema do café, café faz mal pra saúde e não sei o que", ele vai falar. Ele fala: "Ó, eu preparei um curso completo que eu te ensino, piriri, piriri", faz a oferta do curso. É isso, é VSL hoje. Hum. A que eu fazia era uma aula, eu entregava de fato conteúdo que dava resultado e falava: "Ó, mais uma vez, se isso te interessa, tem uma formação completa, XPTO, assim, 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 assado, clica aqui e compra". E a galera comprou. E aí a gente estava faltando 2 dias pra completar um mês, né, foi mais ou menos ali entre dia 17 e dia 20, mais ou menos, de janeiro.
E aí eu falei pro João, falei: "Meu, cara, eu queria fazer 3.000, a gente já fez 18. Nossa, eu ia ficar tão feliz se ficasse número redondo, fizesse 20.000, porque, ele tinha me emprestado uns 12.000 pra poder comprar as coisas de casa, né. Aí eu falei: "Pô, vou pegar esse dinheiro aqui e vou pagar ele já no primeiro mês, né", ia parcelado em sei lá quantas vezes. Falei: "Já vou quitar logo isso aqui, já não fico devendo nada, depois eu vou me resolver pra quitar o banco". E aí eu falei isso pra ele, ele falou: "Olha, faz uma webinário. Webinário vende pra caramba". Eu falei: "Como é que eu faço um webinário?". Ele falou: "Se vira, aprende". Boa. Aí eu falei: "Bom, beleza, fechou". E aí ele me passou o contato de um cara chamado Thales Kinderé. Aí o cara me mandou mensagem e falou: "Olha, eu tenho um roteiro de webinar que é assim, ó, é isso, 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 você fala isso, fala isso, fala isso, faz uma oferta desse jeito". E beleza, fui lá, pum, liguei pra fazer o webinar, vendemos R$ 4.000 no webinar e fechamos o mês com R$ 22.000. Primeiro mês digital com o primeiro produto no ticket de R$ 147. Cara, é muita venda aí sem tráfego, eu imagino. Sem tráfego. Eu fiquei 1 ano e meio só vendendo através de autoridade. Tráfego zero. Eu ia nos eventos do Conrado, os caras falavam, e na época, assim, que eu era muito novo também, né, assim, do digital, tudo. Eu tava ganhando muito mais do que eu queria, assim, na minha meta, assim, nos meus sonhos mais extravagantes era ganhar 10.000 por mês. Eu tava fazendo 30, 40.000 no orgânico, custo zero. Eu tinha equipe, só que eu pagava, que era eu e a Luíse, dando suporte, respondendo a galera. E, cara, vivi minha vida. 30, 40 mil com zero de custo. Plataforma que eu pagava mais caro ali era Active Campaign, que era e-mail marketing. Sim. Era isso, meu maior custo. Custo de vida baixíssimo, a gente morava numa cidade que o aluguel era barato. Então, eu me acomodei, né? Falei, cara, tô de boa aqui, não vou ficar com esse negócio de tráfego, não. E eu ia lá nos eventos, os caras faturando. Pô, investe. Se você investir em tráfego, você vai vender muito mais, hein? Ou se você vendeu 40.000 esse mês, se você botasse tráfego aí, você vendia 80, 90. Mas eu não assimilava isso, né? Então era só no orgânico. Cara, talvez porque você veio de vendas e aí o marketing digital era uma coisa muito louca, né? Você acreditava no que você já fazia. E Foi assim, um funil que você adaptou pro digital, na e verdade, tava né? dando muito mais certo, né? Eu nunca Uhum. tive aquela ganância, ambição gigante de dinheiro e tudo mais. Cara, eu tava ganhando uma grana que eu conseguia. Cara, eu doava dinheiro pra caramba. Tipo assim, era uma fonte que não secava. Eu doava dinheiro pra caramba, ajudava muita gente, comprava tudo que eu quisesse, já não ficava mais fazendo conta pra ir no mercado, quitei todas as minhas dívidas. Pô, meu pai estava bem, dei um carro pro meu pai. Inclusive, foi muito engraçada a história do carro, que foi o seguinte: do carro, né? Que hoje tá com meu pai. Era o carro que eu andava com o cu na mão e o carro na outra. Mas hoje o carro, cara, tá zero. Esse carro, se você der 50.000 pro meu pai não te vende ele. Boa. Porque o bicho tá top. Mas como que foi essa história? A gente estava num. E você também não ia deixar vender, porque Também é não xodó, deixaria xodó. vender. Virou um xodózinho, mas também sem apego de coisas materiais, né? Meu Total. apego é com pessoas. E aí, o que acontece? Foi muito louco essa história do carro, porque assim, pô, a gente já estava muito bem. O João, ele fala muito sobre construção de liberdade, liberdade financeira e tudo mais. E quando eu comecei a ser mentorado por ele em relação a isso, muita coisa mudou na minha cabeça e talvez até foi um pouco pra mais. Porque assim, eu queria ter muita coisa. Quando eu não tinha dinheiro, você falasse pra mim, cara, eu consigo financiar pra você uma BMW agora, eu pegava. Ah, dá pra financiar? Dá. Vamos lá, vamos pra cima. Quando eu comecei a ganhar grana, e aí o João sempre falava, pô, você tem que determinar o que que você quer na tua vida. O que que de fato tem valor pra você, como que você quer viver, o que que importa de fato. E eu comecei a ver que, cara, carro, eu nunca fui ligado pra carro. Então, tipo assim, era essa Palio Weekend Adventure 2002. Pô, tava andando pra lá e pra cá, não tava dando problema mais, assim, tinha arrumado. Então tava de boa, não comprei carro. Cara, quando eu fui comprar carro, eu já tinha, tipo, papo de R$ 120.000 aproximadamente guardado. Quando eu fui comprar o meu outro carro, né. E eu só comprei porque aconteceu o seguinte: a gente foi fazer um lançamento. Foi assim, quando começou a cair as vendas do primeiro produto, e assim, que eu Hum. falei, não é uma linha linear. Começou a cair as vendas do primeiro produto e tinha um outro produto que eu queria criar, e já tava enrolando há um tempo e tal. Aí um dia eu falei assim: vou fazer o lançamento desse produto aí. Vou fazer esse lançamento e tal. Aí fui lá, fiz um lançamento meteórico. A gente vendeu, sei lá, acho que foi R$ 40.000 desse lançamento. E aí a gente foi sair pra comemorar lá pro shopping de Campinas. E tava eu e minha esposa, era umas, sei lá, uns 9 horas da noite. Tinha feito a live, putz, vendemos pra caramba na live, 40 pau. Falei, beleza. Aí falei, vamos pro shopping comemorar? Vamos. A gente tava indo pro shopping, de repente, dirigindo o carro, puf, o carro fez um barulho assim, ó, tum, alguma coisa. Eu achei que tinha até atropelado talvez um bicho.
e o carro acelerou, o acelerador ficou molengo, o freio ficou duro, não tava freando, eu falei, ferrou, dei seta e encostei. Cara, Deus faz as coisas muito perfeitas, né? Tanto que, até um adendo aqui, quando o pessoal perguntava, como é que você vende? Por que você vende tanto? Eu falava, cara, Deus, Deus, eu não sei. Cara, tudo na minha vida é Deus. Deus colocou a mão, falou, vai dar certo, vai vendendo, né? Depois eu vou falar sobre o meu funil também, mas eu quero contar essa parte do carro. E aí a gente tava indo pra lá, e aí, cara, se fosse antes, eu ia ficar estressado. Nossa, porque quando você tá duro, meu irmão, começa a dar merda, as coisas te afetam muito. Eu tinha grana, então assim, a pessoa que fala que o dinheiro não traz felicidade, tá falando merda. Uhum. Porque o dinheiro traz felicidade, o dinheiro traz tranquilidade, o dinheiro traz conforto, o dinheiro te faz poder ajudar as pessoas que você quer. Então assim, cara, quando você tá sem dinheiro, você tá fudido, Uhum. e você é mais um fudido no mundo. Quando você tem grana, você consegue ajudar outras pessoas, aliviar a dor de outras pessoas. Então, assim, hoje eu vejo que o dinheiro é um canal de bênção. Assim, eu não tenho aquele anseio de ter tudo pra mim, mas eu quero poder ajudar e me preocupar com o que vai acontecer comigo, né? E aí, encostei o carro lá, cara, foi assim, muito Deus. Eu tava abrindo a porta e já encostou o carro da CCR, lá atrás, da concessionária, né, da rodovia. Cara, o que aconteceu aí? Eu falei, meu irmão, não sei, mano. Desligou aqui do nada, aí tinha estourado a junta do cabeçote, alguma coisa assim, estourado um selo do bloco, uma coisa dessa aí. Aí o cara, e agora? O que você quer fazer? Quer ir pra casa? Eu falei, não, cara, tô indo pro shopping comemorar. Dá pra deixar nós num posto aí? Eu indo comemorar uma meta que eu bati, e foi uma das coisas que eu aprendi lá no treinamento de Harvard, sempre comemore suas vitórias. E aí Uhum. falei, mo, vamos? Ela falou, vamos. Cara, sem estresse nenhum, o cara deixou a gente num posto, fui lá, troquei ideia com o frentista. Falei, cara, não tem problema deixar o carro aqui e tal, vou pro shopping ali comemorar, depois eu volto. Ele falou, não, não tem problema não. Eu falei, nem vou procurar guincho agora. Ela não entendendo nada, vai Vou, comemorar que o carro parou, vou, não tá entendendo nada, né? vou comemorar ali, chegamos. Jantamos, comemos de boa. Aí eu fui procurar guincho, era tipo assim, o shopping tava fechando. Aí os guinchos ali, pô, R$ 900 o guincho pra, tipo assim, pra ir de Campinas pra Cosmópolis, era do lado. Só que foi da hora, né? Os caras tá cobrando mó caro. Eu falei, tudo bem. Cara, vamos lá, vamos lá. Eu pago. O cara veio, pegou o carro, deixou na garagem. Aí a Bruna falou, e agora, como a gente vai fazer? Eu falei, amanhã nós compramos o carro. Eu não tava pesquisando, eu não tava olhando, eu não tava atrás de comprar carro. Eu falei, amanhã nós compramos o carro. Aí acordei, naquele dia à noite, passei a madrugada ali olhando, tá, uns carros, falei, pô, preciso de um carro que não chama atenção, um carro que seja bom, que não quebra, tal, acabei vendo o HB20, falei, isso mesmo que eu vou. Mandei mensagem, tinha um cara vendendo, fui na loja, comprei, paguei no Pix, e na época no Pix não tinha Pix, né? Na época eu fiz um doc lá, sei lá, um TED pro cara, paguei e voltei dirigindo. No outro dia, eu comprei o carro. Na verdade foi 2 dias depois, né? Porque no outro dia ainda tava negociando com o cara ali, preço e tal. No outro dia depois eu fui lá e busquei o carro. E aí depois eu levei meu carro pra reformar, tal, deixei ele bala, dei de presente pro meu pai. E aí foi o lançamento que pagou o carro. Que eu falei, cara, vou usar. Minha verba é o quê? É o dinheiro do lançamento. Eu tinha dinheiro ali, mas falei, eu vou usar essa verba aqui do que eu lancei pra comprar. Então, ou seja, meu limite era 40 mil. O máximo que Entendi. eu podia pagar num carro era 40 mil, porque era o dinheiro do lançamento. Ok. Falei, estamos comemorando e tal, então talvez até um sinal pra poder trocar de carro, porque já, enfim, já. O Tava carro na já tava hora. meio. Já tava na hora, né? Mas é uma coisa que eu também não me importava muito, né? Ele E teve é que isso. explodir quase Teve pra. que explodir pra poder comprar outro. Então, Massa. assim, e aí foi onde a gente começou esse segundo produto, que foi um dos produtos que a gente mais vendeu, bem dizer, né? Até mais do que o próprio Venda Samurai. E eu tinha três. Você tinha três o quê? Três produtos. Três produtos Era o vendendo. Venda Samurai, aí depois eu fiz o Recrutador Samurai e depois o Network Samurai. E aí a gente tinha um LTV ali que a gente vendia os produtos e quando a galera comprava os três eu chamava de Triplo Samurai. Ah, que era tudo pro mesmo nicho. A Tudo galera do mesmo de nicho. venda Era a sempre. galera de vendas. A princípio era uma galera que trabalhava com multinível, que era o nicho que me acompanhava, mas depois a gente começou a pegar a gente que vendia casa, carro, cara, tudo, vendedor de consórcio, tudo. Porque assim, as estratégias que eu ensinava são estratégias que você pode vender qualquer coisa, cara. Desde um perfume de R$ 100 até uma casa de 1,5 milhão. Porque a venda, ela é um processo igual. O que muda é que algumas etapas são um pouco mais complexas, por é um produto mais caro, mas assim, o cliente ele vai passar por todas as etapas até comprar. É desejo o produto, confiança em você, confiança no produto, confiança que o produto vai resolver o problema dele. Então, assim, tem uma série de coisas que depois dá pra gente até falar sobre isso, mas que é igual. Então tinha cara que fala assim, cara, eu uso as suas estratégias aí pra vender apartamento, vender carro, vender casa. Que massa. Era muito Cara, a louco. gente vai fazer um outro podcast pra falar de tecnicamente você Técnica de venda, desenhando. bora, Não, bora fazer. acho que é bem importante Bora pra, fazer. pra galera. Beleza, aí você fez o primeiro Venda Samurai, depois teve os dois. E aí não parou aí, né? Não parou. Aí a gente E também foi não foi daí pra si, pro bom, foi o que você fala de linhas. só daí pra cima. E aí o que acontece?
A gente tava. Tem várias histórias, né? Tem uma história que eu lancei um produto num evento do Conrado, mais uma vez, Prepara Fogo Apontado. Tava no evento do Conrado Adolfo, e aí o Thales, de novo o Thales foi lá e falou: Ó, eu tô criando aqui um produto chamado lançamento meteórico, método meteórico. Ele ficou lá no evento do Conrado que a gente tava. Aí eu falei, pô, é 3 dias, eu vou fazer isso hoje. Aí os caras, mas como assim? Eu falei, cara, vou fazer hoje. Peguei uma lista que eu tinha de alunos, que eu tinha grupos, né, do WhatsApp pra organizar os alunos. Falei, galera, é o seguinte, amanhã eu vou dar uma mensagem pra vocês 9 da manhã. Cara, do jeito que eu sabia, sabe? Se eu fosse ficar planejando muito, pô, vou fazer isso, não ia rolar. Fui lá, mandei esse áudio, falei, ó, 9 da manhã. Só quem ouvir esse áudio 9 e 5 talvez fique de fora. Então vai ter que ouvir 9 horas. Porque vai ser algo impactante. Aí, galera, cara, meu celular travou quando deu 9 horas. Nego chamando no privado, nego mandando mensagem no grupo, o celular travou. E aí eu fiz o lançamento de um dia, tipo, mandei esse áudio, era, sei lá, umas 7, 8 horas da noite. No outro dia, 9 da manhã, abri o carrinho do produto que nem existia. Não tinha produto, não existia. Vendi pra galera. Só que, como eu tinha autoridade, é uma das coisas que eu acho que até é uma mensagem também importante pra passar aqui pra galera. Tá? Como eu tinha autoridade, as pessoas confiavam em comprar sem ter algo ali na hora, mas com uma entrega futura. Então eu falei, ó, eu vou voltar pra casa do evento que eu tô, segunda-feira eu começo a entregar as aulas. E aí a gente vendeu aproximadamente ali uns 37 mil reais, também em um dia. Era um dinheiro que tava ali, na mão pra eu pegar, se eu não tivesse feito aquele lançamento eu não teria pego. Pô, então vamos falar desse preparar fogo apontar, que apareceu 2 vezes e aí aconteceu de novo, né? No mesmo dia, na mesma noite, no evento, você fez a coisa acontecer e vendeu É, 30, 40 pau. Que não é todo mundo que começa no digital que vende 30, 40 mil, sim, é. certo? Conta aí o preparar fogo apontar. É isso, né? Preparar É, fogo apontar. uma das coisas principais que hoje eu enxergo, tá? Que as pessoas precisam fazer é construir a sua autoridade. Do que você quer fazer. Porque, cara, autoridade vende, irmão. Autoridade vende. Eu tive a experiência de acompanhar funis de alguns players grandes, até uma galera envolvida com o Marçal. E, cara, o funil deles é uma bosta. A galera pensa assim, nossa, o cara é grande, vende milhões. Não tem, mano. O funil é uma merda. O time comercial dos caras é uma porcaria totalmente desorganizada. O CRM é um lixo. E os caras faturam milhões, mano. Vende Muitos milhões. milhões. Muitos milhões. E você pensa, pô, como que esses caras vendem? Quando eu vi, eu falei, mano, mas como que o cara vende com essas merda toda aqui? Cara, é quase um preparar fogo apontar, mas é o quê? Autoridade, mano. A autoridade vende. As pessoas compram por causa da imagem dele, compram por causa da imagem do Pablo, compram porque de alguma forma ele aparece, ele se apresenta pras pessoas, né? Uhum. E uma das coisas que me fez ter no digital eu tive 4 quedas. No Tá. digital. Tive uma primeira queda, uma segunda queda, uma terceira queda e uma quarta queda. Em todas elas eu me reinventei. E durante todas elas eu pensei que eu era um merda, que eu tava seguindo no caminho errado, que talvez eu tinha dado sorte, que eu não sabia o que eu tava fazendo. E aí eu fiz de novo, me levantei. Depois eu caí de novo, entrei na mesma depressão de pensar que eu era ruim, que eu era um merda, me levantei de novo. E isso aconteceu 4 vezes. E todas eu consegui reverter e levantar. Só que quando você tem autoridade, é muito difícil. E aí muita gente fala assim, pô, mas tem muita gente falando do que eu falo hoje na internet. Mas gente, tem muita gente falando de tudo. Eu gosto de usar o exemplo do inglês, cara. Eu fiz inglês, eu tinha acho que 6 anos. E até hoje vende curso de inglês. E professores completamente diferentes, escolas diferentes. E vende inglês até hoje. Então eu uso muito esse exemplo que, assim, quando a pessoa fala assim, não, mas é muita gente falando de X. É. Mas e o inglês, cara? Tá vendendo em inglês todo dia. Muito. Muito. E muita gente não é você. Exato. Porque assim, pode ter muita gente, mas todo mundo é igual a você? Todo mundo tem a sua experiência de vida, a sua forma de falar, a sua forma de se apresentar, o seu Uhum. histórico do que você passou, enfim, não tem. Então você é único. O seu nicho não, mas você é único. Exato. A forma que Você você que tem, fala, tem a um sua te clona, idade às vezes também muda. várias coisas. Então vai ter gente que vai se Sua dar, cidade, tudo. vai ter gente que vai se dar melhor comprando de você do que do outro. É o mesmo produto, mas vai se dar melhor. Total. E aí, quando você tem autoridade, é muito mais fácil vender. Porque a gente tava falando de alguma coisa de eu vir pra esse assunto, era do preparar fogo apontar, né? Mas aí eu quero falar sobre a parte de uma das quedas que eu tive. Foi o seguinte, pô, sempre vendendo no orgânico, através do canal e tudo mais. E aí chegou uma hora que, assim, eu mudei de cidade, fui pra uma outra cidade que era mais próximo da casa do meu pai, porque Cosmópolis era muito longe, né, pra galera poder visitar. Fui pra uma outra cidade, o custo de vida já subiu pra caramba, porque o aluguel já foi pra 4 mil e pouco no total ali, ainda tinha. Enfim, o custo de vida foi pra mais de 15 mil reais, né? Saiu de 3 e aumentou. Mas tudo bem, tinha dinheiro. Uhum. Só que o que acontece? Eu virei vagabundo.
Virou vagabundo. Virei vagabundo. Por quê? Eu falei, meu, eu comecei a fazer tráfego e eu comecei a vender mais pelo tráfego do que eu vendia com o canal. Por quê? O canal, sua autoridade, quando você tá crescendo, seguidores e tudo mais, ele vai, meio que acompanha as suas vendas, né? Como eu já fiz uma venda, eu já tinha bastante seguidor quando eu comecei a vender, a gente teve uma curva ali de pegar a galera que já tava ali, depois ele deu uma estabilizada na venda do orgânico. Então, ou seja, o orgânico chegou a vender seus 40, 45 mil, só como era o mesmo produto, eu não criava outros produtos, eu não tinha muita essa noção de esteira de produtos, embora eu tivesse 3 produtos, né? Eu não tinha ainda aquela visão de esteira, pô, um high ticket maior, sempre tem alguém querendo pagar para ter uma ascensão maior ao seu produto, né? Uhum. E às vezes o seu resultado maior ele vem dos produtos de back-end. Só que eu fiquei rico no front-end. Uhum. Olha que loucura. Além de não fazer tráfego, eu não tinha back-end. Pô, qual que é o nível de mais proximidade de você? Não tem, não. Não tinha. Eu nem precisava pensar, né, nisso. Não Não precisava. precisava, porque eu tava ganhando mais grana do que eu sabia controlar. Botava, cara, já teve e-mail de eu sacar tudo. Falar, mano, botar tudo em fundo imobiliário aí. Não precisa de nada, porque, enfim, já tá tudo pago as contas, tudo em fundo imobiliário. Sacava da Hotmart, botava lá. E aí, eu comecei a fazer tráfego, né? Aprendi a fazer tráfego também. E aí começou a vender mais. Aí eu falei, cara, eu vou ficar essa semana sem fazer live no YouTube, que eu fazia live toda semana no YouTube. Vendeu igual. Na outra semana eu não fiz live, vendeu igual. Aí parei de postar vídeo, vendeu igual. Aí parei de postar vídeo 2 meses, vendeu igual. 4 meses sem postar vídeo, a venda crescendo. Falei, cara, tá, mano, vou parar, vou tirar um ano aqui sabático. Acertei na Vou loteria, parar, pô. meu filho nasceu, vou ficar com meu filho, não vou ficar gravando mais vídeo. E aí eu fiquei praticamente um ano e pouco A sem gravar, verdadeira máquina de vendas. sem gravar um vídeo. Vendia só pelo meu funil. Ou seja, a pessoa que já caía no canal, ia do anúncio e tal, ia lá e vendia, né? E aí eu parei de gravar. Nisso que eu parei de gravar, são várias coisas que acontecem, né? Porque assim, querendo ou não, você impacta a vida de outras pessoas, né? Uhum. Assim, eu fazia muito o que eu gostava, eu falava sobre um tema que eu gostava, que era vendas, negócios. Embora multinível já não era algo mais assim que eu curtia muito, né? Eu já tava meio de saco cheio também. E aí aconteceu que um cara foi e roubou minha marca. Ele registrou o nome do meu produto no NPI e mandou uma notificação, a princípio foi extrajudicial, né, pra eu poder tirar tudo do ar, inclusive dar o dinheiro do último lançamento que eu tinha feito faturado 90 e poucos mil reais, pra ele. Aí eu falei: "Pô, tá me tirando, né, mano". Além de querer minha marca, você ainda quer o do faturamento, aí eu fiquei em choque. Entrei em contato com um conhecido meu, trabalha com isso, ele falou: "Não, fica tranquilo que isso que ele tá pedindo aí, não tem noção nenhuma, mas você vai ter que parar de usar o nome. Você não pode mais, a partir dessa data aqui, que era tantos dias depois, você não pode mais, porque eu já foi deferido pra ele". Aí tentei recurso, tentei tudo, enfim, não resolvi. Só que era um produto que ele já estava no flow. Já tinha nome, o Recrutador Samurai, já estava no hype, vendia pra caramba sozinho, e eu tinha outros produtos agregados com ele. Eu não gravava mais vídeo com conteúdo, de repente a venda caiu. Eu tentei ainda até reverter esse produto com outro nome, mas como eu estava meio de saco cheio do nicho também, né, já estava no nicho ali de multinível, entrou, já estava chegando também essa parte de pandemia, pirâmide também, que a galera estava entrando muito em pirâmide e tudo mais, e o produto parou de vender. E aí, só que assim, eu ainda tinha dinheiro pra poder ficar 2 anos sem fazer nada, pensando no que eu ia fazer, tá. E aí eu comecei a fazer mentoria. Mentoria aqui, mentoria ali, vendendo mentoria. Falei: "Pô, um nicho legal, mentoria", só que eu comecei a ficar de saco cheio também, mentoria. Por quê? A mentoria é o seguinte, Já é até bom se imagino. você tiver organização, né, souber conduzir mentoria. Hoje tem gente que sabe ensinar muito bem isso aí. Tem um amigo chamado Bruno, um ex-aluno meu inclusive chamado Henrique, que também trabalha nessa parte de high ticket, e os caras sabem como conduzir, mas eu não tinha experiência nenhuma, nem sabia que o nome disso era high ticket, eu só falei: "Pô, mentoria, eu sei ensinar uma coisa que tem valor, vou cobrar". Cobrava 15, 20 mil reais, a pessoa pagava e eu ensinava pra ela o que eu fazia. Só qual que era o problema? Eu me preocupava muito com o resultado das outras pessoas, me preocupava muito com entregar, com ajudar de fato. Até então eu não pensava, tipo, peguei meu dinheiro e, tipo assim, foda-se, se o cara fizer ou não, o problema é dele. Eu ensinei. Eu me preocupava muito. E nessa de eu me preocupar muito, as pessoas também queriam sugar muito. E aí eu me via, na época, né, eu faturava 90 mil sem atender um aluno no WhatsApp, só quando era bucha, a Luísa lá passava a bucha pra mim, eu ia lá, resolvia. Na maioria das vezes, quando era pessoa muito chata, eu mandava ela tomar aquele lugar, que eu estava meio de saco cheio, e devolvia o dinheiro dela. Falava: "Irmão, não precisa do teu dinheiro não, toma o dinheiro de volta, sai Uhum, fora". uhum. Né. E aí tava numa mentoria que era um produto, pô, se eu vendesse 3 mentorias, eu faturaria 45 mil, ou seja, metade do que eu faturava antes, e eu tinha que levar essa pessoa por pelo menos 6 meses,
faturando, ela me cobrando, mandando mensagem, achando que eu era responsável pelo resultado dela. Fiquei meio de saco cheio. Só que nisso, eu já estava meio que assim: "Cara, será que eu dei sorte? Putz, com o negócio lá por causa do canal, na verdade talvez eu nem sei, eu acho que eu sou bom demais, mas na verdade eu não sou, tal". Hum. Você começa a pensar isso, né, síndrome do impostor, né. E aí, eu fui dar mentoria pra um amigo meu e ele falou: "Cara, eu tô perdido na vida, não sei o que eu vou fazer, eu quero ganhar dinheiro no digital e tudo mais, o que que você me orienta?". Eu falei: "Cara, eu vou te ensinar a criar um produto do zero e vender sem ter autoridade nem nada. É o que eu faço". Aí ele falou: "Caramba, como assim?". Fui desenhar estratégia pra ele. Falei: "Ó, pega uma coisa que eu tô até querendo aprender aqui, é milhas. Eu tô querendo aprender milhas porque, pô, eu invisto em anúncio 30, 40 mil reais aqui, né, Hum. e, pô, não tô ganhando nada, né, eu vejo o povo falando aí que eu posso viajar de graça, com tudo isso que eu tô investindo aqui, talvez eu possa viajar pra caceta, né". E aí desenhei toda a estratégia pra ele, aí ele falou: "Mas como que eu vou ensinar algo que eu não sei, Elvis, e agora?". Falei: "Cara, muito simples ensinar uma coisa que você não sabe, eu vou te ensinar agora". E fiz uma estratégia lá que eu ensino também pra galera, né, e dei uma aula pra ele em 5 minutos sobre uma artéria do coração. Alguma coisa assim, que é uma coisa bem específica de médico. Aí eu falei pra ele, falei: "Cara, eu sou médico? Não. Você assistiu minha aula agora aqui, né. Você acha que eu sei ou que eu não sei o que eu tô falando?". Ele falou: "Cara, parece que você é médico, ué. Você sabe exatamente o que você tá falando". Eu falei: "Se eu falar pra médico, o médico vai acreditar, vai saber. Porque primeiro que eu tenho convicção do que eu tô falando e segundo porque eu tenho embasamento". Eu abri um vídeo de um médico na internet falando sobre isso e fiz um mapa mental com tudo que ele falava, nome da artéria, onde conectava, o que que acontecia, se entope, se não entope e tudo mais. E aí depois eu fui lendo o mapa mental, lendo e lembrando o que o cara ia falando. Ah, ah. Nisso, o que acontece? Além de você, sabe, falar correto, porque você pegou de uma fonte, né, Confiável? e confiável, a princípio, porque você não é especialista, então o cara pode estar falando um monte de groselha, você só vai Total. estar replicando, É né. justo. Mas então você pega uma fonte ali, você vai replicar aquele assunto e conforme você ensina, você aprende. Uhum, Entendeu? Porque uhum. qual que é a melhor forma de você aprender? Ensinando. Eu falei pra ele: "Então você vai comprar um curso de milhas, vai assistir o que o cara tá ensinando, vai montar um mapa mental no meu modelo que eu vou te ensinar aqui agora, e a sua aula vai ficar melhor do que a do cara, você vai ensinar". Passei pra ele. Aí ele não fez, aí um dia ele perguntou assim: "Pô, mas você é tão bom assim, por que você não faz?". Então foi onde eu estava, assim, meio depressivo, sem saber o que eu ia fazer, me sentindo um bosta, Achando que era a sorte de novo, aí o cara achando veio que e era sorte de e novo. acendeu o O isqueiro cara ali. veio e me acendeu. Aí eu falei: "Tá bom". Aí conversei com a Luísa já putz, uma baita experiência em turismo, viagem, apaixonada pela área, mas a gente não trabalhava na área, falou assim: "É isso mesmo, bora pra cima". Criei o produto, e esse produto, no primeiro 1 ano e meio dele, eu vendi mais do que eu tinha vendido em quase 3 anos dos outros 3 produtos que eu tinha. Tá. E aí, isso reforçou uma coisa na minha cabeça que não era pra ter reforçado. Que era o quê? Cara, eu não preciso gravar vídeo, não preciso de autoridade pra vender. Porque eu vendi esse produto, eu vendi quase o dobro do que eu vendi nos outros produtos, eh, relacionado pelo tempo, né. Só que eu não gravei um vídeo falando sobre milhas e não tinha autoridade na área, era só venda direta. A galera entrava, via meu vídeo e comprava. Até perguntava: "Ué, por que que você comprou sem me conhecer, né?". Eu rodava uma pesquisa. A galera: "Ah, vi você falando, senti credibilidade". Por quê? Porque eu tinha estratégia e técnica de venda. Eu sabia fazer um vídeo, diferente daquelas VSL que só enche linguiça, Hum, e ensinar de fato, fazer uma proposta. E eu vendia. hum. E aí eu falei: "Pô, não preciso de autoridade". Olha lá, vendi num nichos que ninguém me conhecia, ninguém me conhece ainda, mas eu tô marcando presença. Eu vendia mais do que gente que gravava conteúdo. E aí eu comecei a achar que o conteúdo não prestava pra nada, né. Só que acontece, o custo por lead começa a subir, Facebook começa a subir custo por lead, que é baseado no dólar, as ofertas a galera começa a te copiar. Cara, eu sou mesmo sem eu ser autoridade no nicho, cara, eu já fui copiado umas 4 vezes nesse nicho, 4 produtos, por gente que aparentemente é grande, eu fui copiado. Então Hum. assim, super normal. E a oferta começa a ficar batida, né. E aí eu comecei a vender esse produto, eu falei: "Cara, é isso, tô parado". E aí eu vi de novo, eu falei: "Cara, eu sou bom, eu sou capaz, é isso, é esse o negócio". Foi essa hora que você começou a imaginar que você era capaz? Eu comecei a Ou se perceber que eu era. porque até então não, né? Não, no começo sim, eu falei: "Porra, eu sou muito bom", Mas aí aí da eu teve queda a você fica em queda, dúvida. você fica em dúvida, aí Hum. começa a achar ruim, faz de novo, deu certo, aí cai de novo, aí Fica você em dúvida começa de aí novo. começa fica em dúvida de novo, porque assim, Hum, começou a cair hum. as vendas. Teve um BO com o Max Milhas, Hot Milhas lá, as vendas de todo mundo caiu, porque uma base da estratégia era vender pra essas empresas, e elas deram calote em metade do Brasil. E aí eu falei: "Cara, o que que eu vou fazer?". Aí tu vai tenta produto aqui, tenta produto ali, e foi onde eu criei o app. O Hub Milhas, que hoje a gente tá mudando pra Tripse, o nome dele, né, vai fazer esse rebrand aí nos próximos
nas próximas semanas aí. E aí eu tava me sentindo mal pra caramba, putz, sem resultado, o negócio não acontecia. E aí criei o Trips e começamos a vender. A gente vendeu 400 quase 500 mil em 4 meses do produto, sem autoridade, sem gravar conteúdo, do zero, de novo. Eu falei, cara, é isso, eu sou capaz, pô, eu sei fazer a parada, já fiz 3 vezes. É esse o negócio. E é sempre, você até falou pra poder falar sobre o preparar fogo apontar, né? Hum? Era sempre com isso. Porque quando você pensa muito antes de agir, você demora pra poder fazer, que é o apontar, né? Você vai ajeitar a mira. Cara, eu simplesmente fazia. Pô, vamos fazer uma live? Vamos. Pum, vamos ligar, vamos fazer. Aí, cara, eu e a Luísa, a gente chama, entre nós, assim, a gente fala assim, a gente chama de na loucura. Quando é o modo raiz, assim, do preparar fogo apontar, é na loucura. O que que é na loucura? Por exemplo, cara, eu tava numa reforma da casa lá, putz, dinheiro indo igual água, na reforma da casa pedreiro, comendo meu dinheiro todinho, e custo, e eu falei, cara, precisando de grana. Ó, Luiz, Luiz, é o seguinte, era 2 da tarde. A gente vai fazer uma live hoje, tá? 8 da noite. Era assim. Puta, mandava e-mail, mandava mensagem no WhatsApp, fazia live. Vendia lá 30, 40, 50 mil na live. Na loucura. Por quê? Às vezes a gente falava, vamos fazer live semana que vem? Vamos, tá, o que você precisa? Preciso fazer copy do e-mail, a copy disso, a copy daquilo, a copy... Cara, você se trava. Você não faz. Porque tem muita coisa. E esse é um dos grandes problemas de você saber muito. Quando você sabe muito, você quer que os processos estejam corretos. Você demora muito pra agir. Quando você sabe menos, por exemplo, se o Elvis de hoje fosse lançar o Elvis de hoje, não, o Elvis de talvez anteontem, ali, de uns meses pra trás, fosse fazer o mesmo lançamento que o Elvis de 2018 fez, não teria saído em dezembro. Por quê? Porque eu já sabia muito sobre funil, sobre copy, sobre uma página bem feita. Eu ia querer tudo muito bom e talvez eu tivesse procrastinado quase 6 meses pra poder lançar. Total. Como antes eu não sabia nada, bota no ar. Ah, a copy tá ruim, não sabia, vou arrumar. Ah, sua página não tem nem pixel do Facebook. Ah, não Uhum. sabia, vou arrumar. E eu fui levando assim. Aí chegou um momento onde eu comecei a demorar muito pra tracionar, demorar muito pra agir. Por quê? Porque eu sabia muito. Então, antes, pra eu vender um produto, eu só precisava ter uma ideia do produto, o que eu vou ensinar antes de fazer a oferta, aonde que eu vou achar essa galera e vou. Era isso. Hoje, além disso, eu preciso saber como que vai estar minha página, qual que vai ser a cópia da minha página, se eu vou usar delay, qual que vai ser o formato, qual funil de e-mail, Google Tag Manager configurado, e-mail configurado, mensagem programada para poder enviar para o cara, como é que vai ser a automação para recuperação de venda. Mano, eu posso listar aqui uma lista de 150 coisas que talvez eu colocaria na frente antes de fazer a live e gravar. Então Então, é mais fácil lançar antes do que lançar agora. é mais fácil você. Era mais fácil lançar quando você não É, sabia exatamente. exatamente o que precisava fazer. E aí, entra essa parte de uma lição que eu quero que a galera entenda aqui, que a autoridade vende. E pra você ter autoridade, você não precisa ter melhor câmera, não precisa ter melhor qualidade de imagem, não precisa ter melhor qualidade de conteúdo. Hoje você vê muita gente, cara, eu acho assim, que isso vai estragar, cara. Já estraga as pessoas, tá? Obesidade cerebral de conhecimento. Eu já tive amigos que têm puta do conhecimento, mas não tem resultado porque é muita obesidade e pouca ação. Hoje você vê a gente falando assim, o conteúdo tem que ser aquele vídeo que você fala aqui, aí você desliga a câmera, fala outro trecho aqui, você fala de cabeça pra baixo e dificulta muito, porque esse cara tá querendo vender o produto dele. Quer ensinar você a fazer vídeo cortando maçã, um vídeo cagando e falando alguma coisa, Uhum. sabe? Esse contra-intuitivo. Você pega um vídeo, você vai falar, sei lá, você vai falar uma receita de chocolate, você bota um bife em cima do chocolate, você começa o vídeo com um gancho, com não sei o quê. E aí as pessoas se prendem muito em querer ter gancho, querer. Cara, não precisa disso. Não precisa. Eu só preciso ligar a câmera e falar. Massa. Então, cada pessoa tem seu formato de conteúdo diferente, que é o que pouca pessoa fala. Você vê os vídeos do Luva de Pedreiro? Hum? Tinha gancho, tinha hook, tinha essas porra toda aí? Não tinha, mano. O cara estourou. O doidão lá também que fala de. O Kazé.
Tinha Hulk, não sei o quê, ele gravava de cabeça pra baixo, não tinha. Não, mas se deixar, os caras que vão fazer o engenharia reversa vão encontrar. Vão falar, aqui tem Hulk. Mas o cara não sabia na hora que ele É fez. porque esses caras, eles vão começar a caçar pelo em É ovo. lógico, é lógico. Pra poder falar Pra que o sistema. vender. Olha lá, ó, o Luva era contra-intuitivo porque ele era um cara da. Porra Mas o cara não nenhuma. sabia. O que importa é que o cara É. que tava fazendo, ele não sabia o que ele tava fazendo. Ele só fez Só fez, a parada. exatamente. A parada. E aí, você que tá aí pensando, eu penso em fazer isso, mas, irmão, começa a gravar, começa a falar, e não vai ser de uma hora pra outra, não, que a galera vai começar a te encontrar. Uma hora vão te achar. Total. Uma hora vai aparecer. Faz como se tivesse 100 mil pessoas assistindo, mas tá tudo bem se ninguém assistir. É isso, né? Tá tudo bem se ninguém assistir. Me fala uma coisa, você falou sobre autoridade e precisa de autoridade e ao mesmo tempo preparar fogo, apontar é uma parada que não ele vem antes da autoridade. Antes da autoridade. Então aqui ficou uma Uma lacuna. lacuna. E eu sei que você falou algumas coisas, por exemplo, de modelar um médico, modelar. Médico não, né, galera? Só o exemplo dele aqui não vai modelar e tal. Mas só para ver o exemplo. Quando a gente está falando sobre autoridade, se a autoridade você acredita que hoje que é o que mais vende, que você colocou até Marçal na história e os seus exemplos também, como que a pessoa faz para ter autoridade usando preparar fogo apontar? Ó, assim, a autoridade, ela vende, e a autoridade ela gera mais previsibilidade. Acho que talvez a forma que eu falei pode ter interpretado de uma forma diferente. Ela traz mais previsibilidade. Porque você vai estar no ritmo de crescimento, tem pessoas que te seguem. Quando as pessoas acreditam em você, é muito mais fácil você criar um outro produto para vender. Por exemplo, eu tenho autoridade no nicho, eu crio um produto. Você pode ver que os caras que têm influenciadores digitais, eles criam um produto, daqui a pouco, é o copo mágico, daqui a pouco é o copo da estrela. Eles vão criando outros produtos, porque já vendeu o produto A pra galera que segue ele, essa galera vai comprar o outro também, que vai comprar o outro, o cara vai criando vários produtos para poder vender. Então gera mais previsibilidade. Você sofre menos com impactos do anúncio. Pô, às vezes custo do anúncio começa a subir, você pega uma época bem competitiva, um nicho competitivo, às vezes você erra a mão mesmo no anúncio ali, erra a mão na copy, erra a mão em alguma coisa, mas na autoridade não tem onde errar. Aí o que acontece? A autoridade, ela é um dos elementos que você precisa para você poder perpetuar suas vendas, para facilitar o seu processo de venda. Uhum. Só que, para começar, você não precisa dela. Pra começar. E aí, mas seguinte, você consegue gerar ela. E aí você tem duas visões de autoridade. Uma é quando você é autoridade daquele nicho online, as pessoas vão te ver, você tá comunicando com aquilo, as pessoas te seguem. A segunda é uma autoridade gerada no momento. Que é o quê? Por exemplo, eu não tenho autoridade e eu vou querer vender um produto pra, sei lá, fala um nicho aí. Estética. Estética. O que especificamente? Pela produto de limpeza de pele. Eu vou vender um produto físico, então, de limpeza de pele. É. É isso, tá. Beleza, vou vender produto de limpeza de pele. Eu não tenho autoridade no ramo. Só que é o seguinte, o que é o preparar fogo apontar? Eu preciso vender. Eu tenho um produto de estética que eu preciso vender. Eu não tenho autoridade no assunto, mas eu quero começar a vender isso. Vamos supor que é um produto físico. Qual que é a estratégia, então, do preparar fogo apontar? Né? A estratégia do preparar fogo apontar, né? Mas é a estratégia que eu ensino, que eu faço, já validei com vários produtos, com várias pessoas. É o quê? Tá bom, aonde tem cliente que compra isso aí? Produto. Seu Instagram, quem te segue compra, quem talvez acompanha seus posts compra. Tem alguém. Não tem? Tem grupos de gente que você consegue acessar, que fala sobre isso? Tem, tá. Então você vai gerar, em algum momento ali, você vai fazer um post para poder gerar tráfego. Então, por exemplo, eu vou fazer a forma mais fácil de você validar qualquer produto, tá? Que eu vou falar aqui agora resumido. Tem outras formas, mas eu vou resumir uma aqui. Boa. É você fazer uma live, webinar. Mas você fala, não tem câmera, cara, você pode fazer pelo seu celular mesmo, o webinar, abrir no Google Meet e levar a gente pra lá. Mas é o quê? Eu vou num grupo que tem gente que gosta de estética. Vou postar, galera, vamos supor que esse produto é produto de limpeza de pele? Limpeza de Vou lá, pele. limpeza de pele. Pra quem tem a pele oleosa, tal, pra ficar com uma pele bonita, pele de boneca, tal, você faz uma copyzinha ali, não precisa de muito segredo, e fala, pessoal, eu vou fazer um evento onde eu vou mostrar como que é uma sequência correta pra você poder usar produto de limpeza de pele pra ter mais eficiência. Ou seja, para não entupir os poros, existe uma ordem correta e tudo mais para poder usar o produto, para poder otimizar, enfim, para ter uma pele mais bonita, tal, se tiver um antes e depois para poder mostrar melhor ainda, se não estiver tudo bem, fez a promessa. E ó, eu vou fazer um evento nesse grupo aqui, de hoje entregar esse conteúdo. Qualquer produto físico podia até ser um treinamento. E você vai levar a gente para lá. Pô, se foi 20 pessoas, tudo bem.
Foi 10 pessoas, tudo bem. Foi 50 pessoas, tudo bem, não interessa. Você tá agindo. Foi alguém? Foi, beleza. Faz a live, faz evento. Mostra o produto, entrega o conteúdo, entrega a aula e faz uma oferta. É simples. Alguém vai comprar. Eu encontrei um cara, foi no treinamento do T. Harv. Eu tava lá no treinamento, depois que eu voltei, né? Voltei depois com a minha esposa lá no T. Harv Eker, um cara chamado Rodrigo. Gente boaça, um dos maiores vendedores também que eu conheci na vida. Rodrigo, o moleque é fera, fera. Venda, copy, muito bom. E ele falou, cara, eu quero comprar o pacote lá do Quantum Leap, que era 25 mil reais. E eu não tenho grana. E aí a gente tava no almoço. Eu falei, cara, eu vou desenhar uma estratégia pra você aqui agora. Você quer 25 mil? Quero, então vou te desenhar uma estratégia. Você vai fazer o seguinte: você vai fazer post XPTO aqui em tantos dias, com uma cópia assim assado, pra atrair pessoas pra um grupo. Você vai ensinar, se não me engano, o produto dele era como vender mais. Ele trabalhava na Prudential. Prudential é tipo seguro de vida, eu Acho que acho, é. né? Seguro de vida. Como potencializar, seguro de vida, que a galera que seguia ele era disso aí, né? Que seguia ele, do meio ali dele, né? Os Uhum. amigos e tal. Ele não era autoridade, que acho que ele não falava muito do assunto, mas era isso aí. Eu falei, então você vai levar essa galera pra um grupo. Nesse grupo, você vai fazer uma live. Você vai falar que você tem um curso ou uma mentoria que você vai entregar pra galera, que é uma mentoria de como fechar mais venda de seguro e piriri parará. Vai fazer essa live e vai fazer uma oferta pra galera. É simples assim. Ah, mas eu não tenho produto. Cara, não precisa do produto. As pessoas só precisam acreditar que você vai entregar depois, né? Obviamente. Se você não tem autoridade, é mais difícil você convencer. Só que, assim, existe uma forma de você fazer a pessoa ter autoridade em você em menos de 20 minutos. É o quê? Você precisa ser congruente com o que você está falando, falar com convicção e agregar conhecimento nela no assunto que ela tem noção, mas que você sabe. Você sempre sabe mais alguma coisa, sabe algo mais do que ela. Eu poderia aqui, por exemplo, falar sobre cozinha com você. Você poderia achar que eu sou uma autoridade em cozinha. Se eu começar a falar aqui agora sobre receita, qual que é a melhor forma de você fazer um cookie, tempo de preparo de forno, se eu tiver mais informações que você sobre o assunto e eu compartilhar isso com você, eu consigo gerar autoridade. Uhum. Pô, ele sabe o que ele tá falando. E aí eu pego alguma dor sua e falo sobre isso. Então, existem formas. E ele fez. Cara, acho que ele vendeu, se eu não me engano, era 3 ou 4 mil reais a mentoria. Ele fez 25 mil reais em um dia. Exatamente pelo que ele precisava da mentoria, sem ter a mentoria pronta. Então, assim, existem N formas, né? Inclusive, eu postei um vídeo no YouTube mostrando um amigo meu de escola que tinha um canal no YouTube que falava sobre elétrica e eu falava, mano, lança curso. Ficava igual o Bruno. O Bruno testando comigo. Pô, lança o curso, cara, você tá perdendo dinheiro, lança o curso. Até que um dia ele falou assim, mano, eu falei pra ele, eu falei, irmão, faz o seguinte, você vai vender um produto, vai fazer o que eu vou te falar aqui agora, se não vender, eu te pago 10 mil reais no meu bolso. Aí ele falou, mas o que você vai ganhar com isso? Eu falei, cara, eu sei que você vai vender, mano. Eu sei que você vai vender. Se não vender, eu te pago 10 mil, porque eu confio na parada, eu sei o que eu tô fazendo. Aí ele falou, olha, eu vou fazer não é nem pelos 10 mil, eu vou fazer pra você parar de me encher o saco, velho, que eu não aguento mais você falando pra mim pra eu lançar esse produto aqui. Aí beleza. A gente chegou num consenso lá, que eu ia ter uma participação só pra poder acompanhar ele. Porque até então eu falei, ó, posso te passar a estratégia, mas eu não vou ficar acompanhando porque eu tô fazendo outras coisas. Mas se você quiser que eu acompanhe, a gente combina o valor X. E aí ele não tinha produto, ele tava lá todo cheio de trava. Ah, mas eu não tenho produto, meu produto não tá pronto, o que, que eu vou vender? Como é que eu vou entregar? As pessoas não vão acreditar. Eu falei, irmão, relaxa. Primeiro, você se compromete se você vender pra uma pessoa a entregar o produto pra ela? Comprometo. Eu falei, então tá tudo Foi certo. isso. É isso que eu preciso. Eu achava que ia vender 10 mil, nós vendemos 86 mil reais. Nem ele acreditou. Sem ter produto, sem nada. Detalhe, a maioria da galera pagou em, tipo, uma vez. À vista no Pix, uma vez no cartão, no máximo em duas. Então, ou seja, Dá pra cara, subir. puta de um potencial pra poder vender Uhum. mais caro o produto ou vender mais. Então, quando eu falo o preparar fogo apontar, eu resumo ele em uma palavra também, que é one shot. São duas, mas eu escrevo junto. One shot. Certo. É, um tiro. Uhum. Assim, cara, é uma ação que você vai fazer. Cara, pum, fazer, fazer, fazer. Tipo assim, vai pra cima, Ah, faz. que massa. E realmente, então, quando você foi no evento do T. Harv Eker, e ele falou, escreva 7 coisas e faz sua primeira ação, isso realmente É transformou isso. você. É. Porque quando você faz a primeira ação, cara, tem uma gratificação na sua mente ali de que você deu um primeiro passo sobre aquilo, tá ligado? E essa primeira ação, diferente do que não fazer porra nenhuma, ela traz algum resultado. E aí, esse um resultado foi o que mudou minha vida, cara. Esse um resultado naquilo, né? As outras coisas, tipo assim, a gente foi ver casa, nós temos casa hoje comprada, enfim, outras coisas a gente fez. Mas aquela sétima coisa que eu deixei por último, que era o que eu tava mais procrastinando, foi o que mais mudou minha vida.
Então, assim, Te trouxe até aqui. me trouxe até aqui. É aquele a regra de Pareto, né? 80-20. 80-20. Aquela coisa que você faz menos, é o que mais traz resultado. É descobrir o que é esse 20 pra poder fazer mais dele, né? É, exatamente. Mas tem que fazer pra descobrir, né? Você só descobre fazendo todas as Fazendo. coisas que você tem que fazer. Sim. E aí descobre. Cara, eu sempre pergunto pro participante, pro convidado aqui, qual é o superpoder que você tem? Você acha que é o preparar fogo apontar ou você acha que é outro? O superpoder que eu tenho, É. cara, o preparar fogo apontar eu vejo como a filosofia, Tá. né? E mais uma vez, pô, eu falo isso, eu prego isso, eu tenho isso tatuado, mas às vezes eu não sigo também. Às vezes você não segue também. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós temos nossos problemas, a gente temos nossos defeitos. E no mundo que a gente vive hoje na internet, todo mundo compartilha suas glórias, Uhum. os momentos bons, tudo. Mas ninguém compartilha quando você tá mal. Hum? Tem vários players que postam vídeo feliz aí, mas tá endividado pra caramba. Tem vários players hoje que tem resultado, mas só conseguiu o resultado porque mostrou um resultado que não tinha forçado e vendeu esse resultado que não tinha pra outras pessoas, né? E aí, quando você vê a pessoa falando sobre alta performance, que não sei o que, você tem que acordar de manhã, você começa a se sentir um merda porque você não faz, mas ele também não faz, velho. Ele sai do palco, ele também Ele vai sai do dormir, palco, né? ele vai dormir, mano. Ele Total. procrastina, entendeu? Então, assim, às vezes eu também não sigo. Eu preparar fogo apontar, me cobro disso, né? Mas às vezes eu também não sigo. Então, ele é mais uma filosofia. Uma filosofia. É. Então, o superpoder é o que tá sempre com E você. o meu superpoder é uma habilidade que eu falo assim, que foi o que eu enterrei desde, sei lá, 2022 ali, onde eu parei de gravar vídeo e parei de comunicar, de falar com as pessoas, que é o poder de ajudar qualquer pessoa, qualquer empresário, de qualquer nicho, a ganhar mais dinheiro através de processos de vendas e de marketing. Esse é o meu superpoder. Eu tenho, cara, essa aí é uma coisa que Deus me deu, eu não sei da onde é, mas assim, eu já ajudei gente de nichos totalmente diferentes, desde de médico gastro, um amigão meu, que foi um dos últimos que eu falei, até gente que tem empresa de registro de marca, de várias coisas, a melhorarem os seus fluxos de vendas, porque eu consegui enxergar muita coisa ali. Isso é um dom, cara, porque talvez minha vivência, o que Deus me deu. Então, esse é o meu superpoder. Eu consigo sentar com você, um exemplo, em poucas horas, eu consigo despertar na pessoa alguma coisa que faz ela agir e ter resultado. Até quando a gente conversou aquela vez no shopping, né? Uhum. Eu não sei ali se de fato alguma coisa que eu falei, alguma coisa te ajuda a te despertar. Mas essa é uma das habilidades, dos dons que eu tenho, que Deus me deu. E aí hoje eu tô tirando ele de volta, porque eu enterrei ele, porque eu falei, cara, não vou fazer. Mas vira e mexe, assim, quando aparece alguém, eu vou, que eu gosto da pessoa, mas profissionalmente não tava fazendo mais. E é o que eu vou voltar a fazer agora. Esse é o meu superpoder. E o seu É. superpoder, na verdade, é venda, né? Porque isso aqui foi um desenvolvimento que aconteceu. Porque o que eu acredito de muita gente que eu conheço do digital veio de nichos diferentes ou do próprio marketing e aí foi para fazer vendas online. Você via das vendas por conta de ser vendedor raiz, vendedor porta a porta, Sim. vendedor É. de colchão de 15 mil que não é toda hora que compra, né? Você olhou o processo de marketing pelo lado da venda, né? Então, todas as vezes que eu falo com você, você olha a venda primeiro. Então, te desbloqueia qualquer processo na história. Você olha, então vamos fazer uma live hoje para vender, porque o foco é o quê? Vender, não é fazer vídeo. Não é fazer nada, não é fazer uma copy, não é fazer... Copy, no fundo, acaba sendo, porque é mais importante ali o que você vai falar. Mas não é um vídeo, não é a forma que você faz um vídeo, não é uma edição, não é o produto, é saber com quem que você está falando e falar essa cópia. Mas porque você olhou pela venda, né? E aí, agora, hoje, depois de tanto ter entrado para o infoproduto, você percebeu que a internet faz a diferença, então você tá... E é esse teus próximos passos. A fase final de toda empresa é venda. É. Tudo sobrevive de venda. Se você não vender, você não sobrevive, velho. Então, Uhum. a venda é o principal. Aí tem as coisas que vêm antes, por trás da venda, que é a melhoria. Então é um dom, cara, que assim, não sei explicar, não sei se existe faculdade que ensina isso, de você conseguir... Por exemplo, já teve vários casos de eu sentar com a pessoa e falar, mano, eu não sei como é que eu vou ajudar esse cara. O que eu vou falar pra ele? Não sei nada da profissão dele, não sei o que ele vende, não sei porra nenhuma, velho. Como que eu vou ajudar esse cara a vender? E aí eu peço até uma direção, eu falo, Deus, me ajuda, pô, eu tô aqui, a pessoa tá depositando alguma confiança sentada aqui comigo, só que faz essa pessoa fazer também, né? Porque, pô, se o senhor me ilumina com alguma ideia e o cara não tira a bunda pra fazer nada, não resolve, né? Então, E aí eu começo a fazer pergunta. Porque também a pergunta monta o cenário. E aí eu consigo montar dentro da minha cabeça todo um cenário.
de como que vai ser o processo ali. E aí eu acho que talvez, pelo fato de eu estar desembaraçado de vícios e desapegado das dores que a pessoa tem, é muito mais fácil eu conduzir. E isso é uma coisa que é muito difícil eu fazer comigo. É Sim. difícil, então você precisa, cara, isso não é porque talvez eu venda ou faça isso, mas, cara, você precisa de um mentor pra estar com você te orientando. Você precisa de alguém pra estar falando o que você precisa fazer ou como você vai fazer. Porque o mentor, ele é o cara que ele tá totalmente fora do turbilhão que vai ser a sua vida. Você tá com problema em casa, é dívida, é sei lá a porra que for. Você tá com várias dessas coisas na sua cabeça de uma vez e você às vezes sabe o que você vai fazer, só que você não faz. Por vários motivos. Se você tem um cara de fora, ele não tá com tua dor, ele não tá com teu problema, ele vai falar pra você, irmão, faz uma live. Aí você vai falar, ah, mas minha internet tá ruim, ele vai falar, foda-se. Vai, se cair, você abre outra. Então, assim, esse mentor, essa pessoa que vai te guiar, ela vai te falar o que você precisa fazer. Foi o que eu tive lá no começo. E aí, inclusive, quando eu estava pensando ali como que eu ia fazer algumas coisas, eu gravei um vídeo. Cara, eu assisti meu vídeo e eu falei pra Luíse, né? Até eu falei, Luíse, eu queria aquele cara como meu mentor, velho. Ela falou, quem? Eu falei, esse cara aqui. Ela falou, você? Eu falei, é. Ah, Por boa. quê? Porque, cara, eu consigo ajudar as pessoas, mas às vezes eu não consigo me ajudar. Ah, normal, né? Eu Tem. tenho um problema que eu não consigo resolver porque eu tô dentro da parada, tá Exato, tem ligado? uma Eu sinto as minhas frase. dores. Tem uma frase americana que fala mais ou menos assim: você não consegue ver a etiqueta. Você é o que tá aqui no pote, você não consegue ver a etiqueta pelo lado de fora. É, Não dá. não Por isso dá. você precisa ter alguém olhando de fora. Você precisa ter alguém. Então, assim, você ter um mentor, alguém que vai te ajudar. Cara, dá um exemplo mais simples aqui. Aí tem muita gente que fala assim: ah, mas peraí, mas quem é você pra ser mentor, tal? Eu vou falar quem é. Você acha que. Você conhece o Bob Bowman? Não. Ele é o mentor, treinador do Michael Phelps. Cara, se pular os dois na água, quem é mais rápido? Phelps. Quem vai ganhar a corrida? Phelps. Mas você acha que o Phelps sem ele seria Não. medalhista? Não. Quer dizer, pode ser, mas não no nível que Talvez, é. cara, talvez não no nível que é. Uhum. Então, assim, cara, você precisa ter um mentor pra poder te guiar, pra poder te cobrar. Você acha que o Phelps todo dia acordava querendo treinar às 5 horas da manhã e comer a dieta que ele tinha que comer? Não, ué. Não. Mas tinha um cara ali falando, irmão, seguinte, tá cansado? Não interessa, você vai treinar hoje. Você quer ser campeão ou não quer? Não era isso que eu Por que queria? que você começou? Total. Pô, você quer comer merda? Não vai comer, não. Você vai comer aqui, vai bater suas 300 mil calorias que ele come pra caramba lá. Você vai comer, irmão. Então você tem alguém que vai ali que vai te. Ah, eu tô com problema pessoal. Foda-se. Uhum. O seu mentor não sabe do seu problema com a tua mulher, o seu mentor não sabe se você não transou no dia anterior, não sabe de nada. Ele sabe que ele vai te fazer gerar resultado e ele vai te cobrar isso e ponto final. Isso que é a parada, tá ligado? Você tem alguém que vai ali que vai te forçar a sair. Que E eu massa. acredito que isso é extremamente importante, cara. Cara, a maioria das pessoas que vem aqui falam na hora de. Eu vou te fazer essa pergunta, tá? Então, tenta responder outra, mas qual que é a ideia? Qual que você. Pra gente finalizar aqui, que a gente já tá chegando no final, cara. Muito louco, né? Ah, É muito caraca, o louco. tempo passa voando. Pra quem tá começando, o que que você. Qual dica que você daria pra pessoa que tá começando? A gente já falou muita coisa, mas. Eu sei que mentor é uma, então a gente já tem Sim. essa. Mas se você fosse falar. Pode ser mentor, se Mas realmente a pessoa falar que que o mentor tá acima de tudo, pode voltar a pra pessoa mentor. que tá começando no quê, No especificamente? digital. Ela começou hoje pô, sei lá, nem comprou nenhum curso, ou comprou o primeiro curso, tá em dúvida, não sabe. Que é muita gente que vem, que participa do nosso evento, é quem já faturou. Mas Aham. muitas pessoas que entram em contato comigo falam assim, cara, e aí? Eu não sei pra onde que eu vou, o que que eu faço. Então elas estão assistindo também aqui, bem provável. Sim. Isso, pior que são várias coisas, tem que falar uma só? Eu acho 80-20. Se for mentor, tá tudo bem, cara. Tá tudo certo. 80. Ó, vamos falar do 80-20. Primeiro, para de seguir um monte de gente que fala sobre aquilo que você quer, que você tem que fazer. Tá. Para de seguir a maioria. Escolhe uma pessoa só Hum, e para de seguir. Primeira coisa. Por quê? Isso vai te ajudar a evitar ter aquela divergência de informação e excesso de opções. paralisa, né? Uhum. Paralisa. Uhum. Porque se eu chegar em você aqui agora, eu falar, Pedro, supor que você chegou na minha pizzaria agora e eu não tenho aqueles sabores padrões lá, mussarela, bota uns nomes aleatórios. Califórnia, América, Network, bota uns nomes nada a ver. Uhum. E te dou um catálogo com 78 pizzas. Qual vai ser a velocidade que você vai ter pra escolher qual sabor você Bem quer? provável que você levanta e fala aqui não vai ser. Vai demorar pra cacete. Total. Se eu chegar e falar assim, cara, tem essas três aqui, ó. É muito mais rápido. Então, assim, esse excesso de gente falando que você começa a seguir. Ah, é isso, é IA, é não sei o quê. Cara, limpa esse excesso. Então, é de fato parar de seguir.
Hum. Por quê? Às vezes você fica achando que tá perdendo alguma coisa porque não tá seguindo, mas talvez você tá perdendo porra nenhuma. Não tá. Então, Uhum. limita. Escolhe alguém, fala, cara, essa pessoa aqui eu me dou bem com o que ela fala, eu vou seguir ela. E escolhe, Escolhe seu professor de inglês, né? e escolhe uma estratégia e segue ela. Aí você vai ouvir gente falando que dá errado, que tá ultrapassado, que Uhum. não sei o quê. Mas, meu irmão, tem gente ganhando dinheiro com lançamento até hoje. Ah, lançamento tá ultrapassado, tem gente ganhando. Tem gente faturando com coisa que se fazia em 2000 sei lá, 2000 bolinha. É, pô, a gente tá em Tem. 2025 e existe dinheiro. Eu não sei quando começou o primeiro dinheiro, mas a venda começa desde ali. É, Vai falar que mudou a venda? Não, pô. porque você precisa escolher uma Uhum. estratégia e seguir essa uma estratégia até dar certo. Entendendo e executar. Porque no excesso de informação você começa hoje, você começa a planejar para fazer um webinário. Aí daqui a pouco você vê gente falando que é VSL, aí você vai começar a estudar VSL. Aí tem gente falando que vai pôr IA. Meu irmão, aí você paralisa pelo excesso. Então, assim, talvez, se fosse falar só uma coisa, seria isso. Para e segue uma estratégia. E faz. Não fica pensando muito, não fica planejando muito, não fica querendo ser bom. E se aquilo que você faz for bom desde o começo, você demora muito pra começar. Top. Pô, eu sou meu primeiro vídeo ficou muito bom, meu primeiro curso ficou muito bom. Ah, então você foi um bosta. Você demorou muito. Então tem que ser horrível. Tem que ser, tem que ser uma merda. Quando eu ensinava a galera a vender, porque eu conseguia despertar muita gente, né? E também as habilidades que Deus me deu também é despertar, né? Dar Uhum. uns tapas na cara, um chute na bunda que a galera acorda. Era o seguinte, falava, irmão, você vai sair pra rua, você não vai vender. Você vai sair só pra mostrar teu produto. Você tem vergonha? Ah, mas, irmão, não é isso. E aí eu tinha um vídeo que eu passava no meu produto, que era várias pessoas postando foto com caroço de feijão na mão. Meu vídeo, tipo assim, tinha, sei lá, umas 70 fotos de gente com caroço de feijão na mão na rua. Aí a galera falava, o que é isso do caroço de feijão? Eu falava na minha live, né? No final eu vou te ensinar a estratégia de caroço de feijão. Quero o quê? A galera ficava muito, mas como que eu apresento, como que eu demonstro, como que. Sabe, várias coisas. Eu falava, você vai fazer só uma coisa, você vai pegar 10 caroços de feijão, vai pôr no teu bolso, vai sair na rua e vai abordar 10 pessoas para mostrar seu produto. Se ela der sinal de compra, ok, se der pra vender, vende, se não, você agradece e vai embora. E aí você joga um feijão fora. Então, ou seja, entrei na sua loja pra vender de porta em porta. Cara, Pedro, tudo bem? Eu sou representante da empresa que tá expandindo aqui na região. Eu queria deixar 2 amostras de perfume com você. Sempre fala qual que você mais gosta, pode ser? Pode ser, tudo Pode bem. ser. Aí eu ia lá, borrifava um na tua mão, borrifava um na outra. Qual que você mais gostou? Desse ou desse? Desde aqui. Aí o cara falou, pô, gostei Ó. desse. Aí a gente tinha estratégias pra conduzir a venda. Aí eu começava a fazer algumas perguntas tá, pra fechar. Mas aí pra galera que tava lá no começo da live, eu falava: sabe o que você vai fazer nessa hora? Esquece as estratégias que eu ensinei. Se você não se sentir bem, você fala: tá bom, Pedro, obrigado, anotei aqui. Uma próxima oportunidade eu volto aqui, tá bom? Vai embora. E aborda o outro. Aí os caras, eu não vou vender, eu vou ficar na rua igual um besta. Eu falava, irmão, só de você sair da tua casa, de agir, de fazer alguma coisa, já vai se movimentar alguma coisa pra trazer resultado. E nessa tinha muito cara que falava, Elvis, meu irmão, eu saí com 10 feijão, eu não queria vender, vendi 2 perfumes. Outra vende 3, outra vende um. Por quê? Total. Porque agiu para fogo apontar, agiu sem estar preparado. Aí eu falava, gente, como é que foi a venda? Fala aí. Aí o cara, mano, a mulher falou, gostou do perfume e quis comprar. Quis comprar. E aí eu fiquei, pô, então se você quer comprar, eu vou vender, né? Não, sim. Então, sem estratégia, sem técnica, sem nada. Era isso. Então, assim, começar a agir, começar a fazer. Começa a gravar, começa a falar, seu vídeo não vai estar bom. E tudo bem. Vai melhorando. Excelente, cara. É isso. Cara, muito massa. Então, beleza. A gente falou sobre a galera que tá começando. E agora, pra gente finalizar, eu quero que você fale uma coisa pra o Elvis do passado. Qual dica que você daria pra ele mesmo? O Elvis do passado? Porque você falou assim, eu Ah, gostaria de até ser meu um próprio meu próprio mentor. mentor. Então, É. fale agora, nesse momento do que você tá vivendo aí, uma dica que você daria no passado que pode ser que te ajude, inclusive, agora. Ah, com certeza seria, cara, não para de fazer o que você gosta de fazer e o que bate teu coração. Continua compartilhando o que você sabe com as pessoas. É isso. Foi o que eu parei de fazer. Quando eu entrei no nicho de turismo e viagens, eu até fiz um post esses dias. Cara, eu odiava ser chamado de cara das milhas. Acho que você uma vez no evento falou isso aí, eu falei, cara das milhas não, porra. É, É uma coisa assim, né? eu não Eu entendi na ficava, hora. Aham. eu ficava puto, porque nada contra, tá? Quem é do mercado, quem fala, mas eu sempre falava assim, cara, eu sou muito mais do que isso, cara.
tenho muito mais. Deus me deu uma experiência de vida, assim, de coisas que eu já passei, que eu sou muito além disso. Eu não sou esse conhecimento que você compra um curso de R$ 197 e você aprende. Famílias, é isso. Uhum. O curso de R$ 197 você aprende. Eu decoro uma coisa ou outra, aí não tô desmerecendo, quem sabe, mas é isso. Pra você não era. E eu me sentia muito ofendido, porque não era o meu propósito. Talvez pra outras pessoas são, tem gente fazendo bilhões aí. O primeiro lugar de lançamento da Hotmart é um cara que fala de milha, só pra você ter ideia. Ah, é? É, o cara que acima do Érico Rocha, do Ladeira, é um cara de milhas. Tem noção disso? Então é um puta no nicho, é um baita no negócio. Mas eu não gostava. Então eu falei, não para de compartilhar aquilo que você sabe. Massa, eu tava olhando aqui agora a galera Pergunta. aqui, e aí um dos caras falou assim, cara, eu quero o código dessa VSL bombadona. Que a gente falou sobre como que você vende, VSL. faz e Aham. tal. Ele falou assim, eu quero os códigos disso. Só que aí, galera, eu vou fazer o seguinte, porque vamos falar que uma VSL, apesar de querer fazer as coisas com, né, vamos preparar fogo a apontar, não é também assim. Então vamos fazer Não, o tem seguinte, segredo não. tem segredo não? Eu explico ela em 2 minutos. Ah, então beleza. O código da VSL boladona é o seguinte. Você vai fazer, desenha a tua oferta, como que você vai ofertar, condição de pagamento, preço de forma muito clara, e pensa, o que que eu posso ensinar de muito valor para aquele público relacionado ao meu nicho. Sei lá o que que você vende, tem alguma coisa que você vai ensinar que vai ser muito boa que as pessoas não sabem. Pode até ser o seu próprio produto, você ensinar ele, talvez de forma mais rápida, mas o que você ensina no produto. E aí você faz uma VSL e ensina, só que rápido, né? Porque a VSL precisa ser um pouco mais rápida. No webinar dá pra demorar um pouco mais. E ensina. Faz uma abertura, se apresenta, fala quem você é, gera autoridade em você, como que você teve aquele conhecimento e agrega valor pra ela. E no final faz uma oferta. Acabou, é simples assim. Não tem segredo. Top. Ah, não, não tem. É isso. É você ensinar. E porque quando você ensina, você desperta aquela autoridade. Que a gente tá falando, precisa ter autoridade. Autoridade você consegue fazer momentaneamente, pô. Você ensinou uma coisa que a pessoa não sabe sobre aquele nicho, acabou. É autoridade, pô. Esse cara sabe o que tá falando. É, tem uma parada sobre autoridade que, quando a gente fala autoridade, até eu vou querer que você explique. O que é autoridade pra você? Quando a gente tá falando que é autoridade de autoridade, fala pra galera aí o que é autoridade, porque é tão subjetivo a autoridade, né? Assim, não sei a tradução literária Pra de. você, tá tudo certo, é só pra Autoridade você. pra mim é. Pô, a palavra tava aqui na minha cabeça, ela acabou de sumir. Não, então beleza, vai pensando aí, porque o que acontece? Normalmente, a gente pensa autoridade como pessoas assim, ou o cara é muito mainstream, né? O cara é um Globo, o cara é alguma coisa, jornal, o cara Aham. aparece na televisão, na época que eu não assisto televisão, mas enfim. É uma coisa muito grande, um médico, um policial, uma autoridade, uma coisa assim, né? O cara chancelado pelo governo. Sim. E, pô, hoje, pelo menos pro mundo digital, um cara de autoridade só precisa saber um pouco mais do que o cara que tá ouvindo. E eu não tô falando assim, chutar a bola pro cara, qualquer coisa. Não. Sim. Tô considerando que você gosta daquilo que você tá fazendo, você tem interesse em crescer lá e você tem que começar de algum lugar. Só pra te desbloquear, não Sim. tenta querer ser o maior do mercado nesse momento. Cara, basta você ser melhor do que quem tá te ouvindo, tá ótimo já, porque com o Exato. tempo você vai chegar Sim. onde você quer chegar. Sim. A autoridade, assim, pra mim, na minha visão, envolve confiança em relação a aquilo que você tá ensinando. Então, a pessoa, ela acredita que você domina aquilo. Pra Uhum. mim, isso é autoridade. Mais que ela, né? Porque assim, existem níveis de autoridade, né? Mas pra mim, a autoridade é aquilo. Se a pessoa sabe o que ela tá falando, e existem várias formas de autoridade, tá? Quer ver um exemplo dela? É você tá no meio do mato, perdido, de repente cai 2 pessoas do céu, assim, a milhão, uma delas com aquelas roupinha de escoteiro, pá, não sei o quê, fala: "Ó, vem comigo que o caminho pra voltar é pra cá". E do nada cai uma outra pessoa de chinelo e bermuda e fala: "Vem comigo que o caminho é pra cá". Com Qual que quem você você vai? vai? É lógico que o escoteiro. Com o cara do escoteiro, porque Lógico. a autoridade. Você acredita que aquela pessoa tem mais conhecimento Excelente que você analogia. naquele assunto, né. Então, Top. é igual o médico, pô, você chega lá, o médico chega o médico todo aquele negócio lá, o jalequinho, pá, e chega um cara de chinelo e bermuda. A autoridade é o que você atribui ali. O cara tem autoridade mesmo? Não sei, às vezes o cara de chinelo é o cara que já tá acostumado ali, é da região, nasceu ali. Uhum. O escoteirinho é o cara que só fez cursinho de escoteiro aqui na praça de São José, mas nunca foi pro meio do mato. E pra vender, você precisa aparecer, ser É, autoridade. então você não precisa necessariamente ter autoridade, mas você precisa transparecer essa autoridade, né, então Top.
a pessoa vai ver, você ensina nisso, essa parada que você falou é muito do caralho isso aí. É o quê? Sempre tem alguém que sabe menos que você. E sempre tem alguém que sabe mais. Muito também. Sempre. Sempre. Então, você só precisa se Legal. comunicar, porque vai ter gente que sabe menos que você. Cara, tem gente até hoje que não sabe o que é um lançamento. Que não sabe como é que funciona um funil de marketing digital. Não sabe o que é um funil. Não tem. Tem gente até hoje que não sabe o que é É isso. isso? Tem gente que não sabe nem o que é Hotmart. Meu irmão, tem espaço pra Tem. ensinar. Ainda mais Brasil, pô. Brasil. A gente já viu o curso. A gente ficava às vezes na madrugada rachando o bico de curso. Eu e o João, rindo dos cursos. A gente achou um curso uma vez que era um curso de pandeiro pra japonês. Meu irmão, Brasil tem nicho pra tudo, mano. Tem A gente tem pra tudo. muita gente. É nicho pra qualquer coisa. O cara vendia um curso de pandeiro pra Essa eu japonês. não tinha visto. A gente ficava vendo as ofertas escaladas do Hotmart. que incrível. A gente ficava na madrugada, nós fomos no evento do Conrado, ficava na madrugada vendo os produtos que estavam no topo da Hotmart e rindo. Porque tinha muito produto engraçado. Tipo, um produto que você falava assim, meu Deus Total, cara. do céu, totalmente nichado. Tem quem compra, mano. Tem, cara. Mesa aposta. Eu não sabia até o que era, eu não sabia. Mesa aposta fez faixa preta, cara. Aí. 7 dígitos. Aí. Psicologia pra gato. Já viu? Tem isso. Louco. O cara ensina Aí. você na sua casa pra cuidar do O gato. Russell vendia curso de adestramento de cachorro, não era o Russell ou era o Dan? Tem um Americano contato aí. do Érico Rocha lá, uma gringa. Eu não vou lembrar quem que Vendia é. curso de adestramento de cachorro, o cara fez bilhões lá, pô. Adestramento de cachorro pra treino, pra competição, não era só em casa, Ô, era pra louco! competição, Olha só. cara, e fez muitos dígitos em dólares, então, Muitos. E aí, a conta tem que ser bem simples. Você não precisa vender muito pra você ganhar dinheiro, irmão. Não precisa vender muito, não. Pega e calcula aí, pega o preço de um produto. Quantas pessoas moram em São José, você sabe? 700 mil. 700 mil. Uhum. Irmão, se você vender pra 1% de São José, dá quanto? 7 mil. 7 mil. Se você vender pra 1% da população só de São José, um produto de 297, quanto dá? Porra, aí 210 mil, eu acho. Sei lá, o cálculo sou ruim de 2 Mas você milhões. percebe que dá uma grana? É, Vender para pouquíssima margem de pessoas, dá dinheiro. Então, assim, mais do que o cara talvez trabalhar num emprego que não gosta, enfim, o que não quer. exatamente. Então, meu povo, eu vejo que ele é um cara que é muito bom de vendas. Eu quero que ele venha aqui e faça um outro podcast que vai ser de conteúdo. Estratégico. A gente faz alguma forma de escrever e mostrar Sim. isso pra galera. Então, pode ir perguntando Mapa mental. aqui. O mapa mental, que é uma coisa que você gosta. Porque normalmente quando você fala com algum expert com alguma coisa, o cara não olha assim, faça a conta. Isso, cara, a gente podia ter falado de várias coisas. Você falou assim, cara, faça a conta pra ver quanto você quer faturar, tantas pessoas que você vai vender, 1% e tal. Isso deveria ser a primeira coisa que todo mundo faz, porque é pra na internet você quer vender, e as pessoas falam, não, como que eu faço o vídeo? Então, é muito legal estar perto de você, e todas as vezes que você vai no evento que a gente tem a oportunidade de falar, porque é muito dinâmico, né? Mas ver esse teu lado venda, puxa sempre. Então é muito bom e com certeza isso é o que faz você ter muito resultado, e não é sorte não, né? Você já fez mais de 5 vezes, então... E agora eu vou fazer a quinta. E vai fazer a quinta. Aliás, então tem muita vai coisa. fazer a quinta agora. Tem muita coisa pra gente falar. Talvez tenha mais outro podcast aí que ele tá num novo negócio. Só pra gente encerrar, você quer falar aí o spoiler? A gente falou um pouquinho mais do que você tá programando pro futuro aí. Não precisa acertar, porque é um futuro, né? Só acompanha. Só acompanha. Acompanha e... Bom, acho que tudo que eu vou falar daqui pra frente, né? Eu tô reativando meu canal aí do YouTube, falando no Instagram. São coisas que eu gostaria de ter falado pra mim mesmo, né? Então eu vou me mentorando enquanto vocês vão sendo mentorados também por mim. Ah, excelente. É uma jornada, então. Meu povo, então faz o seguinte. Aqui na descrição do vídeo tem o Instagram dele. Eu vou colocar também o YouTube também, que vai ter conteúdos mais longos lá. Então já segue. Pode chamar no Instagram também, se tiver alguma coisa. Também, tranquilo. Chama no Instagram, ele tá numa nova jornada, acompanha o cara, é fera demais. Eu tô muito feliz que você veio aqui. Valeu. E é sempre muito bom falar com você. Cara, demais. Muito bom. Cara, obrigado. Parabéns. Valeu, aí por tudo parabéns. Que você trouxe Tamo pra junto. galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, meu povo. Valeu. Só uma coisa. Você tá assistindo aqui, você é de São José dos Campos. A gente tem um evento que acontece aqui todas as últimas terças-feiras do mês. Que nós encontramos pessoas como eles, pessoas que faturam mais ainda, pessoas que pelo menos fizeram a primeira venda no digital. Para quê? A gente acredita que a proximidade traz resultado. Então, da mesma forma que nós falamos que é difícil olhar de fora, de dentro para você mesmo, nós estamos todas as últimas terças-feiras dos meses
se encontrando, fazendo relacionamento, gerando oportunidade de negócio, e são pessoas, algumas se repetem, outras são novas. Sim. Então, venha, no link aqui embaixo também você pode comprar. E eu posso aproveitar e falar sobre o evento também, já dar Pode, aquele. cara. Toda vez eu saio correndo do evento, eu falo, pô, tenho que voltar para casa, né? E eu nunca consigo fazer meu. Falar de fato o que eu achei do evento Que e como que massa. foi pra mim, né? E bom, uma das coisas que pra mim foi divisora de águas quando eu aprendi isso foi a precessão. Até estava falando com o Pedro sobre isso, que eu nunca pesquisei de fato ali o que significa essa palavra, mas pra mim, o conceito que eu tenho dela é o poder de você estar em movimento, você estar agindo. Seja gravando, tá bom ou não tá, fazendo qualquer coisa. Então, todas as vezes na minha vida, tá? E quando eu falo todas, é literalmente todas, que eu fiz alguma coisa, principalmente quando eu não queria fazer essa coisa, eu tive resultado. A precessão, ela é quando você tá em movimento, irmão, o mundo caminha. É aquela parada do efeito borboleta. O batimento do asa da borboleta pode fazer um furacão. Uhum, sim. Cara, a precessão é muito poderosa. Cara, e vários momentos. Quando eu vi, por exemplo, o anúncio desse evento em São José, falei, cara, é muito legal, mas eu não sei se eu vou, eu tava cansado, tava frio, eu já tinha comprado, várias coisas. E assim, eu não queria ir, eu já tava de pijama, e aí a minha esposa falou, pô, você não vai? Você falou do evento tal, São José, eu falei, olha, eu não sei, tá frio pra caramba, eu não sei como é que vai ser lá também, o ticket tá barato, não sei se vai uma galera legal e tudo mais. Eu não ia. Cara, e eu fui. Quando eu cheguei lá, cara, eu me apaixonei por tudo que eu vi. As pessoas, a energia, o Pedro, a dedicação que ele tem de fazer a parada. Cara, eu nunca vi evento com o nível de dedicação, de comprometimento, de entrega dele. Eu falava, meu Deus, se cobrando isso aqui ele faz assim, o dia que ele fizer um mastermind de 5, 10 mil reais, rapaz, eu vou estar numa mansão de luxo comendo carne de ouro, velho, porque o cara é muito dedicado. E aí lá, eu fiz contato, eu já cheguei a até ter uma proposta pro meu app de aproximadamente 3 milhões de aporte de investimento, entendi, fiz contato com gente de SaaS, com muita gente. Só que eu queria ficar em casa, e eu não fiquei. E às vezes você que trabalha no digital, ou você que tem negócio, você que tem loja, cara, você tá a uma ação, a um passo de talvez conhecer alguém que pode mudar a história do teu negócio, mudar o jogo da tua empresa, te dar um insight, te dar uma dica. Só que se você ficar em casa, é o que você faz todo dia. Todo dia você fica em casa. Né? Ah, eu vou ficar com meu filho. Todo dia você fica com seu filho. Eu fico com meu marido. Todo dia você fica com seu marido. Se um dia, por, sei lá, 2, 3 horas no máximo que dura o evento, você for fazer alguma coisa diferente, você vai plantar alguma coisa diferente. Você vai conhecer alguém, você vai ouvir alguma história. E o curso da sua vida pode mudar totalmente. Assim, pra mim, esse evento do digital de São José é uma coisa que vale muito a pena. Você faz muita conexão com muita gente boa lá. Você ouve muitas histórias de gente boa. Vale muito a pena. E principalmente pelo fato de você estar fazendo algo diferente. Tá indo num lugar diferente, se comunicando com pessoas. E como eu sempre falo, quando eu trabalhava com multinível, né? A motivação, a energia, ela é igual fogueira. Você faz uma fogueira. Se você tirar um tronco de madeira do meio da fogueira e botar pro lado, ele vai esfriar. E vai parar de pegar fogo. Aquilo é energia. Quando você bota ele de volta ali na fogueira, a energia se anima. Até eu, às vezes, pô, é pancada que tu toma no dia a dia, um monte de coisa que acontece, você tá desmotivado. Você chega lá no evento, cara, é um nível de energia que te eleva a sua vibração. E hoje eu boto muito, acredito muito nisso de vibração, né? Uhum. Como que a gente tá vibrando, o que a gente tá pensando. Então a gente chega num lugar onde o nível de vibração ele tá lá no alto. E você não sai de lá. Cara, você pode chegar lá com depressão. Tô falando que vai curar a depressão, não, tá? Mas você sai de lá com muito mais crença no futuro, nas coisas. Pelas histórias que você ouve, pelas pessoas que você fala. Você vai ver que, assim, pode parecer que tá ruim pra você, mas tem gente ali muito mais motivada, pior do que você. Isso também às vezes motiva. Você, pô, o cara tá mais Se fudido que esse eu e cara tá que tá. animado pra caramba. Então, assim, são várias coisas. Então, assim, vale muito a pena se conectar, tá? Pra mim, esse evento digital, até garanti minha presença ali nos próximos 12 eventos, porque vale muito a pena estar lá, vale muito a pena estar com aquelas pessoas, estar com aquele contato, com aquela energia. É uma família de fato. Então, eu agradeço muito por você ter insistido nisso. A gente, inclusive, fez aquela reunião no shopping, porque eu falei, cara, eu preciso que o Pedro não desista disso. Eu preciso que Boa. ele não desista, porque eu também não quero. Eu quero estar nesse lugar, eu quero conhecer essas pessoas, eu quero estar conectado. E, pô, você pensa, São José é uma cidade pequena. O tanto de empresário, empreendedor, gente que tem resultado aqui. Olha que loucura, velho. Imagina no Brasilzão todo.
Total, a gente tá com Como que é isso? 200. Eu terminei a última, a gente tá com 203 pessoas únicas que passaram pro evento até hoje. 203 do digital. Olha só, velho. Muito louco, né? As pessoas repetem e tal, então eu fiz único. Quantas pessoas foram? 203 pessoas. Olha só. E aí eu vou soltar até uma bomba aqui, aproveitar que eu tô ao vivo, eu quero nem saber. Soltar uma bomba pro Pedro. Pedro, além de fazer esses eventos de network e conexão, fazer algum outro evento ensinando alguma parada. Ah, que massa! Ensinando alguma coisa. Ali o cara vai sentar e vai ter aula. Igual aquele evento que teve lá que vocês foram, tal, você foi, o Fred tava, e eu quase fui também, eu devia ter ido. Porra, eu procrastinei e não fui. Ah, do evento que foi Ah, pra você esses poder dias. ver, Top. procrastinei e não fui, mas acho que eu tinha alguma coisa naquele dia pra poder fazer. Mas eu vi vocês postando e fiquei, cara, eu devia ter trocado meu compromisso e ido. Porque acho que isso aí também é uma coisa que, assim, além da conexão, a gente poder ensinar, poder agregar, seja alguma coisa relacionada a marketing, a funil, a venda. Cara, se precisar, eu posso me dispor lá pra chegar, falar, dar um treinamento, ensinar estratégia de Uai, venda. vamos fazer uma coisa, então? Aqui Pronto. um comprometimento online. A gente vai fazer, terminando aqui, a gente vai falar pra a gente fazer o Preparar Fogo Apontado no evento de conteúdo. Tá, e eu vou dar um treinamento de vendas. Vou ensinar a galera aqui, seja qual produto que você vende, tá? Você tem loja, você tem marcenaria, você tem, sei lá, serviço, é pintor, azulejista, o que for que você faz. Eu vou desenhar uma estratégia de venda e o Pedro vai organizar esse treinamento e eu vou dar, talvez, não sei quantas horas de evento a gente vai conseguir, a gente vai pensar nisso, mas assim, eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer para poder vender mais, fechar mais clientes e ganhar mais dinheiro. E vale pro digital também? Claro. Claro, então fechou. Meu Pra povo, tudo. então a gente vai fazer isso, tá comprometido, o compromisso tá feito aqui. Preparar Fogo Apontado pro evento. Então, São José dos Campos, se preparem que teremos evento de conteúdo aqui. Muita gente pede e agora chegou o momento de fazer isso acontecer. Então bora. Caraca, que Fechou. massa. Muito bom. Fechou? Valeu. Obrigado, cara. Tamo junto. Falou.